feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. E hoje temos aqui nossas meninas super poderosas. Eu pensei nessa piadinha desde quando a gente agendou o nosso podcast. Como eu vou apresentar as meninas? As meninas super poderosas, olha aí, né? Então, pessoal, é com muita honra que eu recebo aqui no nosso podcast ela, Carol Costa, que é CEO da Potencial Pleno e empreendedora há mais de 23 anos, começou lá atrás. Eu conheço a história do Serol, hoje é Fabrício Quartz, especialista em liderança, palestrante, escritora, comunicadora, auditiva, sinestésica. Caramba, os caras foram raquete aqui. Meu time, né? Meu time tá cada vez melhor. Deus, cara. Não, isso aí tá no Instagram. Currículo bravo. E ela, Thalita Taucheski, CEO da Clínica Taus, transforma vidas otimizando saúde, integrando ciência e saúde com pessoas reais através da medicina interativa. Show de bola! Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu tenho certeza que vai surtir muitos frutos dessa nossa conversa. Sempre sai, né? Muitos frutos da nossa conversa. Adoro conversar com vocês. Ainda mais nas corridas aí do Barigui, sai muita coisa top. Né? Realmente, falei pra Amanda assim, falei esses dias, falei, cara, essas conversas com a Carol, eu devia ter gravado, aquele dia já dava um mini podcast nossa da corridinha lá. Né? Que massa, foi muito legal. Top demais, né? Realmente. Porque quando a gente fala na vida empreendedora, e eu quero que a Thalia fale um pouquinho também sobre a vida pregressa, né? Lá estudando para medicina, por exemplo, que a gente está falando dessa semana, né? Que eu peguei um livro que eu estudei, sei lá, uns 8 anos atrás, e eu falei, caraca, eu estudei isso aqui completinho, tinha umas anotações do lado, eu falei, cara, que massa. E aí a Thalia comentou assim, mas realmente a gente gosta de estudar. Nós duas gostamos muito de estudar, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estudar. E ela falou sobre o movimento que precisou acontecer para ela passar em medicina. Você acha que existe equilíbrio na vida de um vestibulando que quer prestar vestibular para medicina? O que vocês acham? O que você acha aí? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Então conta um pouquinho tem um equilíbrio entre o lápis e o papel, né? Ponto. Não existe mais nada na vida do cidadão, né? Para de comer, ou melhor, afunda a cara em comer às vezes, senta a bunda e estuda. Não tem muita coisa para fazer além de sentar na bunda. Tem segredo, isso, é ação mesmo. Tem que fazer o que tem que ser feito ali. Exato. Tem alguns segredos. Ah, é? Que eu Você gosto quer revelar de também, passar. que daí já prepara a música do... Tem alguns segredos, sim, que é o hackear o que você está fazendo. É estudar o teu estudo, para que você estude ele mais objetivamente. Mas isso é outro assunto para se falar. Mas quando a gente pensa assim, na vida real, quando a Carol mostrou a apostila dela ali, cheio de anotação, cheio de estudo e tal, e ela olhou e falou, nossa, mas eu era inteligente, né? Eu falei, não, Carol, olha só. Na verdade, a gente ainda é muito inteligente, a gente ainda gosta muito de estudar. E olha como é bonito. Porque lá no início, a gente precisou entender que era uma baita de uma oportunidade de vida a gente ter aquela oportunidade de ter acesso àquele conhecimento. Né? Hoje está tudo muito mais facilitado, né? Joga no Google. Joga no Google, né? O Google responde. Exato. Essa é outro ponto aí que é do tipo, nem sempre está correto, né? Então, os nerds de plantão me entendem que precisa conferir o que está escrito lá. Sim. Que pode estar ok, mas às vezes tem bastante informação errada. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, cara, é uma baita de uma oportunidade. E essa sendo uma baita de uma oportunidade, a gente agarrou com unhas e dentes para estudar. Ela dentro do campo dela, e daí ela encontrou a apostila dela toda preenchida, todos os exercícios. E às vezes quando a gente... Tem um termo em inglês que fica muito bonito, né? Que é take for granted. Mas quando a gente... Como é que fala? Toma... Conta com o ovo da galinha. Quando a gente considera que já está tranquilo. Isso, exatamente. Considera que já está ganho. Já está ganha a coisa, quando já está ganho o jogo, a gente acaba não valorizando da maneira como deveria. Sim. E às vezes isso despenca, né? Acaba não valorizando todo o estudo. E daí você fala, nossa, eu aprendi menos. Não, na verdade... Você acabou não valorizando a grande oportunidade de ter tudo aquilo dentro da tua cabeça, dentro da tua mão, de você adquirir tudo aquilo. Quando a Carol fala de eu contar da época que eu estudava,
caramba, gente. Eu sentava, eu falei, até brinquei, né? Eu sentava e assim, não importava o que tinha. O que tinha que fazer? Tinha que sentar e estudar? E daí eu não me importava o que, aonde, como. Então, eventualmente, Propósito, né? eu tinha... É até um negócio engraçado. Tem no Shopping Omar, passando por dentro do Shopping Omar, tem umas cadeiras largadas, que deve ser de algum café, alguma coisa, e na época estavam lá. E eu sentava e ficava estudando lá. Porque ninguém me tocava, ninguém falava que tinha que comprar para usar e não tinha nome de nenhum lugar. Eu sentava e estudava lá. Porque não importa onde você esteja, você está fazendo o que precisa ser feito. Naquele momento. Isso, essa parte de conhecimento conecta muito, porque não importa o que precisa ser, não importa o que precise ser feito, ele precisa ser feito. E ponto. E ponto final. Até agora, antes de começar, a gente estava falando sobre o fato de você... Essa autoconfiança, de fato. Puxa, eu já sei, não preciso, ou já está tudo certo, não precisa acelerar nessa frente, né? Sim. E, cara, o maior ensinamento que eu tive, assim, não falando de religião e nada assim, né? Que eu, em alguns pontos, eu enxergo a Bíblia como um livro histórico, né? E, por exemplo, Davi, né? Que foi o meu maior ensinamento sobre humildade e aprendizado veio da história de Davi. Porque, cara, o homem segundo o coração de Deus. Cara, tem noção de que um homem segundo o coração de Deus cair? Por que ele caiu? Autoconfiança. Excesso dele. Excesso. Não, vai lá, galera, ganha a guerra, eu vou ficar no palácio. Daí, toda aquela questão ali, né, que ele ficou no palácio, viu a esposa do cara. Então, se ele tivesse ido para a guerra, não tivesse tido aquela confiança que a guerra estaria ganha, ele não teria caído. E fato, não só o fato dele cair, eles perderam a guerra. Foram derrotados na guerra. Pelo quê? Autoconfiança. Eu já sei, tá ganho. Né? E hoje, realmente, isso foi uma lição para mim. De falar assim, cara, eu nunca mais falo, quando eu tive essa consciência, eu nunca mais falo que eu já sei, que o jogo tá ganho. Acontece que, voltando um pouquinho, no gancho a respeito de... Hoje a gente é muito romantizado, na real, né, cara? A gente pega aí os empreendedores, né? Érico Rocha lá, 5 horas da manhã na piscina de gelo. Pô, isso é bonito pra caramba, velho. Top. Entendeu? Que nem hoje, eu às vezes me dou o luxo de correr no parque 3 horas da tarde. Pô, legal. Nossa, André, que massa, é top. Cara, isso daí é mentira na real, cara. Eu já fiz o que tinha que ser feito lá atrás. Eu já trabalhei minhas 20 horas. Na época da pandemia, eu e o Valdinei saía aquelas leis malucas lá. Sim. 9 horas da noite, que entrava em vigor no outro dia, por causa da questão da pandemia. Cara, a gente lia aquele negócio no outro dia, passar a informação. Cara, a gente dormia assim muito pouco, né? Então, pô, era um desgaste. Ah, mas hoje, André, cara, a galera só vê o vinho que você toma, essa é a real. Né? E, obviamente, eu não ia postar 20 horas eu trabalhando. Eu posto 3 horas da tarde correndo no parque. Então, cara, se você que é empresário tá achando que essa vida real, que essa daí a vida existe, ela existe, mas aquilo que o cara falou, quando você já atingiu, certo? Então não se engane. Eu me culpava, na real, eu me culpava por trabalhar 20 horas e entrar no Instagram, abrir meu Instagram e falar assim, cara, mas por que esse cara tá... Você acha que o Érico Rocha não fez o que ele tinha que ser feito? Não fez 20 horas também, o Jota. Esse tempo atrás eu fui aparecer o Jota e falei assim, cara, eu treinava tantas horas por dia, era insano, era louco e tal. Então o cara teve uma construção. Tem um monstro gráfico, o cara chegou ali porque ele fez o que tem que ser feito. Perfeito. Acontece que hoje as pessoas não têm essa consciência. É o que eu vejo. Pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui. As pessoas não têm essa consciência de que precisa ser feito o que precisa ser feito, exatamente no momento. Faça o que tem que ser. Inclusive até o Eliseu trouxe um tema, ano passado eu falei assim, cara, eu quero que você traga um tema para mim, uma palestra, um treinamento para o time. Eu falei, tá, e qual foi? Deixa eu pensar. Uma semana depois eu falei assim, cara, por que as pessoas, o tema da palestra dele, por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito? Cara, o moleque ficou quase louco. Estudou as férias dele para trazer a palestra para nós. Daí agora uma outra menina levantou do time, falou, André, qual que é o tema? Eu falei assim, cara, porque as pessoas fazem da maneira que fazem. Então, eu sei porque elas não fazem. Agora eu quero saber por que elas fazem. Da maneira que fazem. Porque a pior coisa é ter um cara obstinado na direção errada. Sim. Mas por que ele está fazendo desse jeito? O que construiu o cara até ali? Mas realmente, cara, eu vejo hoje essa dificuldade, esse romantismo, né? Sim. Que a gente tem numa vida, nossa, incrível e tal. Mas, cara, a gente fez na real. O que tinha que ser feito no momento que tinha que ser feito. Tinha que ter estudado lá na cadeira do Shopping Homer.
Tinha, mas qual a quantidade de pessoas? Eu conheço pessoas que querem passar em medicina, mas querer é muito diferente de fazer. Querer ficar rico todo mundo quer. Querer prosperar todo mundo quer. A real é quem está disposto a fazer o que tem que ser feito. Pela quantidade de tempo necessária também, né? Porque existe uma curva de tempo. Eu sempre olho algo, quando eu olho para alguma coisa, André, eu falo que a nossa vida ela é feita de recortes. Então, no Instagram, eu acabei de postar uma fotinha aqui do nosso podcast, por exemplo. Mas eu achei que na primeira vez que eu tirei, o microfone não ficou tão bem enquadrado com a xícara. Então, eu tirei de novo. Se eu fiz esse pequeno ajuste para uma foto, quando qualquer pessoa posta no Instagram, ela vai fazer pequenos ajustes. É um recorte da vida real. Não é a vida real. Sim. É um recorte dela. Então, o máximo que nós, por exemplo, eu sempre cravo essa bandeira assim, gente, o máximo que seja possível próximo da vida real, vamos fazer próximo da vida real. Mesmo entendendo que nós somos seres humanos, eu vou ajeitar a foto, que é um recorte da vida real. Mas quando a gente fala de equilíbrio, por exemplo, eu sempre imagino uma construção de uma casa. Não sei se você já construiu, já fez reforma, já construiu, enfim, nós estamos... Fiz uma reforma. Carucho, você será lembrado pelas eternidades da minha vida. Obrigado, viu? Gratidão. A reforma aqui, né? Então a gente está prestes a começar uma reforma lá na clínica também. Tem um cara a gente bom pra fez indicar. Reforma para P2. E quando a gente faz uma reforma, por exemplo, vou construir do zero primeiro. Limpando o terreno. Você vai primeiro limpar o terreno. Aí depois você vai fazer a fundação. Aí depois aquilo vai virar um caos. Aí quando você acha que acabou, ainda não acabou. Ainda tem os detalhes da finalização da obra. Tem a pintura, tem os móveis. Cada etapa do processo exige uma inteligência tua. Uma inteligência nossa. Então, cada etapa do processo da vida também. Então, quando a gente fala assim, da etapa do processo da vida de uma criança, de um adolescente que hoje tem 17 anos. Naquela etapa da vida dele, eu tenho lá o meu sobrinho que entrou agora para a universidade. E tem um outro que é um pouco mais velho que está na universidade. É uma etapa da vida que é a etapa de universidade. Depois tem a outra etapa, que é a etapa da fundação, por assim, que é a etapa da construção da fundação. Vai ficar sujo, né, numa obra, vai ficar sujo, vai ficar bagunçado. Vai ter dias que você fala assim, meu, cara, quem que teve essa ideia de fazer essa obra? Outras vezes, quando quando eu faço alguma coisa diferente, ela fala, cara, quem teve essa ideia de fazer? Ah, puta, fui eu. Eu culpo o Valdinei. Você culpa o Valdinei? O Valdinei. Então eu sempre coloco a culpa também. A culpa é minha e eu coloco o que eu quiser. Se Adão culpou Deus, quem sou eu? Né? Quem sou eu vou culpar quem eu quiser. Então existem esses processos. Assim. Então o processo da Thalia, por exemplo, foi sentar e estudar por muitas horas e pelo tempo necessário. Então, quantas vezes são necessárias para passar no vestibular? Quantos vestibulares são necessários para entrar em medicina, por exemplo? Para algumas pessoas é um primeiro ano, entrou ali no primeiro ano. Tem aquelas que precisam de 2, 3, 4, 5. E quantas pessoas desistem ali no terceiro ano? No quarto ano? É pelo tempo necessário. Conta para eles quanto tempo que você persistiu. Não, para que falar essas coisas? Vamos mudar de assunto? Porque hoje é bonita a história falar, tá? Hoje é bonito de falar a história. Sim, mas lá Mas sabe que isso conecta com... O que você está falando conecta com o que você acabou de falar. Olha só que interessante. Porque na minha cabeça, quando ela fala isso, eu ainda sinto uma vergonha interna do tipo, meu Deus, gente, eu demorei 6 anos. Aonde estava burrice que encalacrou na minha cabeça e não saía, cacete. Né? Daí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou deixar de ser burra, né? E daí conecta... É louco, né? É louco. Porque É um negócio doido. doido. É a mente falando assim, cara, quando que eu vou Mas deixar de você ser? conecta com aquilo que ele acabou de falar, do tipo, poxa, daí o cara vê lá os vinhos que eu tomo, né? Vê como é que é, vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio, né? O ruim não é quando o outro vê as cachaças que você toma. O ruim é quando você só vê as cachaças que você... Ou só vê os tombos que você leva. E não consegue apreciar o brilho do que você está fazendo, né? E esse processo eu acabei até construindo deitando tombo, né? Leva tombo, se ergue, vai, leva tombo, ergue, vai. E às vezes eu acho assim que, claro, cada um tem o seu processo. Quem passou no primeiro vestibular, parabéns, ótimo, maravilhoso, mas com certeza você vai ter algum outro tombo ali na frente para aprender o processo do jogo da vida, né? No processo do equilíbrio do jogo da vida. E dentro desse aprendizado que eu tive, eu precisei aprender tanto a ver os brilhos, né? Tanto a ver os louros, a alegria do que eu estava aprendendo, quanto a respeitar e meditar os tombos. E dentro desse respeitar e meditar os tombos, entrou o pulo do gato que eu aprendi a fazer. Porque, o que precisa para passar em medicina? Depende. Né? Se for bem inteligente pra caramba, sair na sorte,
E eu sempre brinco, nunca é na sorte. O carinha ficou lá no primeira série, segunda série, segundo grau todo, estudando, né? Teve recursos, teve assistências, né? Pra conseguir chegar lá. Recursos internos e externos, né? Sim, total. Internos e externos, total. Mas é olhar curiosamente pro erro, pro que está acontecendo, Boa. né? E quando olha curiosamente pro erro que está acontecendo, você consegue de fato hackear e entender, ok, Era isso que eu precisava aprender. eu errei aqui. Aonde é que eu preciso pisar agora para não errar de novo? E foi mais ou menos o que eu fiz, tá? Resumo da ópera ali do vestibular, por exemplo, usando um exemplo bem palpável para entender. Eu catei a prova, olhei e falei, beleza, aonde eu tiro nota? Aonde eu resolvo com facilidade e com o pé nas costas? São essas matérias, foram essas que eu parei de estudar. E daí Focou energia onde realmente eu importava. foquei energia em matemática e física. Para equilibrar a equação. E eu gabaritei matemática e física. Caraca. Por quê? Porque eu sabia que esse era o meu ponto fraco. E daí é olhar pro tombo, não com, meu Deus, o meu tombo. É olhar pro tombo e falar, beleza, essa aqui é a pedra que tá no meu calçado, então talvez eu tenha que reforçar o meu calçado para não machucar tanto. Beleza, é assim que eu vou fazer. E criteriosa. Que é esse o equilíbrio do corpo, né? O corpo olha e fala, beleza, eu tô apanhando desse lado daqui, o que eu preciso fazer? Recrutar mais leucócitos ou recrutar mais hormônios, neurotransmissores, que seja, para conseguir manter a homeostase. Eu não sei como é que vocês não se apaixonam pelo corpo humano. Eu É um negócio incrível, gente. sensacional. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É muito louco. A gente está conversando aqui, a gente também está produzindo hormônio, a gente também está digerindo, a As gente também... mitocôndrias estão tudo trabalhando. Né? É tudo muito Tá uma incrível. loucura. Na minha cabeça tá uma loucura aqui que vocês estão falando. uma Eu falei assim, loucura, né? caramba, assim, então... Que Mas tipo de drogas elas usaram? O sangue tá correndo nas veias. Nossa, que louco isso O daqui. braço dobra. São umas coisas muito incríveis. Eu né? acho engraçado que a Carol sempre faz. Não, é Eu- incrível. é incrível. Porque eu falo que eu tive, quando eu era criança, tinha aquelas Barbies duras, assim, né? Que é a Barbie do Paraguai. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei uma Barbie de verdade pra minha sobrinha. E quando eu falei, cara, isso aí ela trouxe, ela desembalou e tal, dobrava. Eu falei, olha que incrível isso. A gente faz isso também. Já veio de fábrica, dobra. Só que, como normalmente nós não temos Era essa consciência, não muito pensamos sobre isso, né? Sim. Não pensamos sobre Questão isso. natural, né? Da perfeição do corpo, da perfeição dessa máquina aqui que nós temos. É sensacional. E deixa eu pegar um gancho agora, que eu acho que faz sentido, já que estamos falando bem nessa vibe do estica braço, tal. Porque eu já me deparei com essa situação, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando a gente também se deparam com a mesma situação. Estão gastando energia onde realmente importa, ou acha que importa, ok? Nos negócios. O que importa naquele momento. Naquele momento. Então, beleza. O cara tá lá há 20 anos que ele não... Vamos falar da saúde. Vamos falar da saúde, depois a gente entra na família. Que ele não olha para a saúde dele. Então, tá 20 anos de gastando energia no negócio dele. Né? Ele nunca procurou a ciência do empreendedorismo. Ele é um especialista. Ele sabe fazer muito bem aquilo que ele vem fazendo por 20 anos e ok. Então, tá Vai ótimo. bem, a empresa vai Vai bem. bem. Às vezes ele já sabe tudo. Às vezes ele já sabe tudo, né? Tá igual o Davi. Só que ele entende que ele precisa desenvolver outras habilidades, porque ele precisa olhar para a saúde. Ok, qual a importância, tá, disso? Desse equilíbrio da saúde e os negócios? Porque, cara, 20 anos eu fazendo aquilo ali, possivelmente, cara, minha saúde vai estar debilitada. Não tenho prática de atividade física, minha alimentação, puxa, horários, não tenho horário para me alimentar, não tenho horário para dormir, não tenho horário para acordar. Então, isso daí vai impactar diretamente no equilíbrio, até do que ele está focado naquilo 100% ali. Você acha que ele vai obter o resultado? Porque na minha cabeça é o seguinte, cara, pelo que vocês me falaram agora, eu tenho que focar minha energia e buscar o equilíbrio naquele momento para determinado assunto, que é o que realmente importa ali. Ponto. Só que, se eu não estou olhando minimamente para minha saúde, talvez eu não alcance meu objetivo. Faz sentido? Total sentido. Quando você pergunta, ele vai conseguir? Está esculhambado na saúde, ele vai conseguir na empresa? A resposta como médica é sempre pode. Pode ser que sim, pode ser que não, porque medicina não é uma ciência exata. Né? A gente tem muitas variáveis para confrontar. Porém, o que a gente vê
Uma pessoa está gastando as moedinhas dela, né? Eu sempre gosto de pensar na saúde como a gente tem várias moedinhas ali. Às vezes a gente nasce com pouca moedinha, hein? Às vezes a gente não nasce com um lastro tão grande para ir gastando, né? Ah, é a criança que sempre está doentinha, é o adolescente que sempre está bichado, né? Às vezes não tem um lastro muito grande para gastar, e daí precisa olhar para isso. Mas às vezes tem um lastro, e daí quem tem lastro finge que tá com o jogo ganho, né? Que nem vocês falaram, né? Já ganhou. Já ganhou. Né? Já tô bem. Tudo certo. E daí, ó, Saúde vai em qualquer direção. E daí vai na direção E a qualquer custo. a qualquer custo, né? E vai. E daí não come direito, não dorme direito, não se exercita, não. E sabe o que eu acho muito interessante? É óbvio que eu tenho dois vieses, né? Um viés de que são essas pessoas que chegam pra mim porque me procuram e falam, não dá mais, né? E eu tenho outro viés, o viés negativo, que eu só vejo quando não dá mais, quando dá ruim, né? Eu tenho a bênção de trabalhar com o preventivo. Então, hoje eu vejo muita gente vindo antes de dar ruim, antes de adoecer, antes de ter um problema mais agravante. E isso é muito positivo. Mas o que eu vejo existe um limite técnico entre a tua capacidade de produção de energia mitocondrial e neurotransmissores adequados se você tem um déficit de sono, se você tem um déficit de alimentação, se você tem um déficit metabólico e que às vezes você nem sabe que tem. E essa é a minha grande preocupação. Então, às vezes eu olho para uma pessoa ou outra, eu dou um toque e falo, olha, vamos conversar mais sobre isso. E daí, normalmente, as pessoas falam, ai, que bonitinha, tá me vendendo. Não, fiquem tranquilos. Fica ele bem. também quer Ele participar quer do participar do podcast. É podcast. isso aí mesmo. Ele é bem Concordou, metido. concordou. Ele Foi é isso muito, aí mesmo. Aham, ele é muito metido. Falando de seleção natural. Então, é muito palpável isso pra mim, porque eventualmente era tipo, que bonitinha, ela tá ali me oferecendo, tá me vendendo o produto dela. E às vezes eu olho, eu até brinco com a Carol, eu falo, Carol, tu consegue ver que a pessoa Carinha de quem tá morrendinho, Fadigado, sabe? fadigado. é uma carinha fadigado. de fadigada. Eu falo, puxa, essa pessoa, ela não, às vezes não tá mal-humorada. A pessoa tá numa exaustão Sim. metabólica, né? Eu brinco sempre que o corpo, ele é uma economia de energia, né? Então, dentro do processo de equilíbrio do corpo, o corpo sempre vai procurar um equilíbrio pensando na economia, Economizar energia. sobrevivência. Gente, quem pensa na sobrevivência, ser feliz é luxo. É o gourmet do gourmet ser feliz. Então, neurotransmissor de bem-estar e felicidade é o gourmet do gourmet. Vai ser economizado. Vai ser economizado num processo de déficit. Corpinho fit é o gourmet do gourmet. Vai ter pancinha. Que não faz sentido. Né? E ainda mais, eu sempre brinco que o corpo humano é tipo assim um celular. Daí, se você coloca o corpo humano no modo economia de energia, por exemplo, se você coloca o celular no modo economia de energia, o que acontece com o celular? Ele fica mais lentão, Ele né? fica lento, ele não faz todas as funções, né? Não abre mais todos os aplicativos porque ele está no modo economia de energia. Pô, é a mesma coisa com o corpo humano, né? Então, quando você fala lá, a pessoa vai, né? Acelera, mas não está cuidando da saúde. Eventualmente, naturalmente, a pessoa vai estar tanto a saúde quanto a empresa no modo economia de energia. E daí a empresa teria potencial de ser uau. E daí ela tá O cara não tem, porque o cara tá no mais ou menos No ali, platôzinho, sobrevivendo. né? Mas tem um sinal, assim, que eu, como empresário, vou olhar assim, porque tem uns caras que são sangue no olho, faca no dente. Quando para, assim, agora tá morrendo. Eu brinco que eu tenho dois tipos Que nem a de senhorita padrão. Carol ali, né, que deu ano passado, lembra? Foi ano passado, né? Foi um Foi um piripaque. sustinho, foi um sustinho Piripaquinho. ali que... Imparável. Foi um sustinho externo que acabou pegando aí. Pegou. Né? Porque nós somos seres humanos, né? Eu posso falar um pouquinho exatamente sobre isso também. Porque... Legal. Vai, mas deixa eu terminar aí o seu Eu raciocínio. gosto de pensar que tem dois tipos de pacientes comuns que eu acabo atendendo, né? O que tá cheio de energia
e está exagerando no gasto da energia dele, o que acontece? A pessoa não vai procurar ajuda. A família vai mandar. Pelo amor de Deus, você está insuportável. Intervenção. Tanto que eu dou risada quando alguém da família manda a pessoa. Alguém da família fala, pelo amor de Deus, vai lá. Alguém precisa te dar um jeito. Pelo amor de Deus, me ajude com fulano. Então é a pessoa que está extravasando, mas ainda não perdeu. E tem a pessoa que já fadigou. E a pessoa que já fadigou, normalmente a gente bate o olho e a pessoa fala, aconteceu alguma coisa, mas eu não sou mais eu. A pessoa não se reconhece mais. Caramba. Então, sim, tem sinais. Tem sinais. Se alguém tá do tipo assim, olha, pera, você tá exagerando, ó, cuida. Vozes externas, né, estão falando pra você. Não tô falando de vozes da sua cabeça, tô falando de pessoas que te consideram pra caramba. Eu ouço vozes, são as minhas vozes. Claro que se você estiver ouvindo vozes externas, também é importante procurar auxílio. Mas aí é outro tipo de auxílio. Mas quando a gente vê que tem pessoas externamente falando, olha, você já pensou em cuidar disso? Que é, por exemplo, quando a gente faz uma entrevista para saber se a pessoa está alcoólatra mesmo, uma das perguntas é, já te falaram para você que você deveria beber menos? Uma das perguntas para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico, você acha que você deveria beber mesmo menos? A pessoa fala às vezes não. E para qualquer outra coisa também, né? Ah, beleza. Você acha que você está exagerando no teu trabalho e está perdendo tua saúde? Alguém ao seu redor já falou que você Alguém já te falou isso? Acho que estão me chamando ali, galera. Ali fora eu já venho. A carapuça tamanho Ele foi único. perguntando e eu fiquei pensando, será que isso está virando uma consulta? Espero que eu não tenha que pagar isso aqui no final. É barato, acredite. Mas, cara, é perder a saúde. É verdade, tem razão. Mas, quando a gente pensa na pessoa que já fadigou, aí é a hora que me parte o coração. Porque muito provavelmente ela já ouviu e de repente levou uma pancada. Sim. E às vezes é interessante, né? Que você pega ali essa pessoa do fadigado e a pessoa estava no flow e não percebeu. Não percebe, né? E quando percebe é quando dá alguma falha. E às vezes essa falha esqueci uma informação muito importante da empresa e a empresa perdeu alguma coisa. Caramba. Né? Ou então, não estou conseguindo lembrar o nome dos meus clientes. Né? Opa, pera. Pode ser bom ou ruim, às vezes cresceu tanto que nem lembra da carteira, né? Eu tô pensando que nesse caminho eu também. acho que tô nesse caminho. Espero que seja. Né? O dia que eu disse, cara, nossa, eu sou seu cliente da turma tal. Eu falei, caramba, eu não sabia o nome da pessoa. Eu falei, tô no caminho certo. Top. Esse é o caminho, né? Não é problema fisiológico, não, tá? Mas sim, tem alguns sinais, sim, que a gente consegue ver. Não ter vontade de fazer as coisas corriqueiras, né? De se divertir, de encontrar pessoas, do tipo assim, ou eu tô só no trabalho ou eu tô dormindo. Né? Isso é um ponto bastante gritante. Estou sobrevivendo só. E eu sempre brinco que a gente tem potencial de ter energia plena. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que energia plena tá 100% gritando. E eu falo, não, cara, energia plena é viver como deve se viver. A gente tem um ciclo de energia metabólico que acontece. Manhã, tarde e noite, madrugada, recuperação de sono, enfim. Eu tenho me consultado com meu amigo Valdinei. Que tá se consultando com a Thales. Sim, então você tá fazendo. Ele fala, cara, chega e fala pra mim, faz isso. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa certa ou errada aí, né? Então, o Valdinei tá sendo um bom profissional, tá? Querido, então, Daqui a pouco você pode formar ele já como teu auxiliar. Show de bola. Tô contratando. Valdinei, você não tá desempregado, fique em paz. Então, quando a gente olha pra isso, às vezes é um sinal super gritando, Sim. né? Tipo, poxa, de fato tem alguma coisa. Fora as óbvias, né? É que o corpo já começa a falar mesmo. Né? O Aumento corpo de fala. peso, doença metabólica já instalada, isso é o corpo falando, o corpo Sim. gritando. Uma dor de cabeça que sempre aparece. Insônia, excesso de sono. Né? Então são sinais assim que você deve Porque procurar tem alguma ajuda. coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. O corpo vai dizendo que tem Sim. alguma coisa ali. Você sabe que nesse processo você quer muito participar, né? A próxima vez eu vou colocar o aquário aqui. Tá massa, Bem no exato. meio. Vai dar top. Você sabe que quando a gente fala de caminhos de saúde, quando nós começamos
eu costumo dizer que existem duas vidas, né? Eu e a Thalys tem algumas vidas aí, mas duas vidas em especial, vamos colocar. Foi antes do vestibular, o vestibular, aí muito trabalho, depois trabalhando, construindo a vida, né? Um movimento ali de construção. E em 2015, é engraçado você ter mencionado o Érico Rocha, né? Porque eu culpo ele de eu estar aqui sentado nessa mesa hoje. Caramba. Então, eu sou uma boa culpa, né? Muito grata, porque eu entrei no Fórmula de Lançamento em 2015, fiz cópia, ajudei em alguns lançamentos e tal, mas quando eu percebi esse movimento do mercado, eu tinha escola de inglês na época. Vale o parênteses que nessa época ela tinha empresa física. É. Então, o marketing digital não tinha nada a ver com a empresa dela. Curiosa ela foi só. fazer do tipo, Eu quero ver o quero que ver é. qual Curiosa. é. É, curiosa. Porque ela não Aham. é nem um pouco nerd, nem não estuda muito, imagina. É que o meu desequilíbrio, ele tá aí nessa parada. E eu comprei o curso, comecei a estudar de curioso, falei, nossa, isso aqui é legal, né? Aí, deixa eu aplicar um pouquinho lá na escola de inglês. E eu lembro que eu fiz uma sequência de 4 e-mails, tinha um nome lá no lançamento, agora nem lembro. E eu fiz uma sequência de 4 e-mails, mandei para minha base de e-mails de clientes e aí fechei 3 vendas. Falei, nossa, aqui funciona. Falei, nossa, se isso aqui funciona com negócio físico, deve ser muito legal. Eu comecei a ficar mais curiosa. Só que aí nós fomos em um evento, né? Eu fui no evento no final de 2015 e eu já estava um pouco insatisfeita com a escola de inglês. E no final de 2015, dentro de uma meditação, eu falei, cara, eu acho que eu vou vender a escola. E eu escrevi uma carta para o futuro. E aí até no Eleve, você sempre fala dessa carta, né? Foi uma carta muito marcante, que foi a carta de 2016. E de 2016 para cá, nós tivemos uma reviravolta na nossa vida. Então, em 2016, teve a venda da escola e tal. Esse é um assunto de um podcast inteiro, né? Então, nesse ano de 2016, foi um ano de mudança, de transformação mesmo. Eu saí da escola de inglês, fiz um sabático de 6 meses. Nós passamos viajamos bastante nesses 6 meses. E a gente fez muita viagem que a gente olha e fala, como é que a gente conseguiu colocar tudo isso Dentro de um ano. Em 6 meses? Em 6 meses. Mas vamos pôr dentro de um ano ali. Nesse momento, eu falei assim, cara, o que estava desequilibrado? Quando eu me olhava no espelho, eu vi um desequilíbrio. Eu tinha 30 quilos mais. Caramba. Então, os sinais, eles aparecem. Você olha no espelho, você vê uma olheira. Você olha no espelho, você vê o peso a mais. Você olha no teu nível de paciência com os filhos, com a esposa, com o esposo, você percebe, os sinais estão aí, de que existe alguma coisa que precisa ser olhada. No meu caso, naquela época, era o peso. E em novembro daquele ano, eu falei assim, cara, eu vou olhar para o meu corpo de uma maneira que eu nunca olhei, eu vou olhar para minha saúde de uma maneira que eu nunca olhei. Isso foi em novembro, nós encontramos umas amigas em novembro, e em janeiro elas vieram para Curitiba novamente. E quando a gente se encontrou em janeiro, eu falei, meu Deus, o que aconteceu contigo? Eu tinha emagrecido 8 quilos em 1 mês e meio, 2 meses. Caramba, cara. Para isso acontecer, o que começou a acontecer? Antes eu comia Doritos todos os dias, inclusive meu time de marketing vai liberar esse post em breve, né? O que fazer? Esse é o retrato de quem come Doritos e bebe todos os dias. E aí tem lá o meu retrato de 30 quilos mais e tal, e a jornada do desequilíbrio. Qual foi o desequilíbrio? Não, eu não vou comprar mais. O que era equilíbrio antes? Olha que louco, né? Que é uma interpretação. Antes era ir no mercado, então eu vou no mercado, vou comprar o Doritos, que eu gosto de comer nachos, aí eu vou comprar uma cervejinha, que super combina, né, com Doritos e nachos. Aí eu vou também fazer uma sobremesinha. E tá feliz e próximo. Tô feliz. Não, minha vida era muito... né? Minha vida ainda é. Mas a minha vida, se eu faço esse recorte lá atrás, feliz, nossa, feliz, pra frente, viagens, as empresas iam bem e tal, massa. Próspera, grana na conta, tava de boa. Mas quando eu olhava no espelho, eu vi um desequilíbrio. Que tava gritando. Só que se eu olhar, e aí, Carol, a vida tá legal, a vida tá equilibrada? Não, a vida tá equilibrada, eu tô bem, meus relacionamentos estão bem, minha empresa tá bem, eu tô feliz. Mas quando eu me olhava no espelho, eu via que havia um desequilíbrio. E eu coloquei toda a energia nesse único desequilíbrio. Que pra mim, único, aspas, nesse único aí, que eu achava que era o único na época, né? Então eu coloquei toda a minha energia ali. Quando eu coloquei toda a minha energia ali, todo o restante começou a se mexer. Sabe quando você vai fazer uma limpeza de guarda-roupa? Não sei vocês aí, mas às vezes me dá uma loucuragem, eu quero, sei lá, limpar um guarda-roupa, né? Arrumar um guarda-roupa. Quando a mãe manda limpar o guarda-roupa, você é criança, não tem muita escapatória, né? Não, Exato. tem que fazer. Se você Tem não que fazer. faz, a mãe faz assim, dentro do guarda-roupa e joga tudo. Você tem que fazer E o isso. vizinho com as tuas coloca- camisetas no outro dia. Exatamente, no outro dia. Quando você coloca toda a tua energia ali no guarda-roupa, você começa a encontrar coisas, papel, foto. Cara, nossa, fazia tanto tempo que eu não achava essa roupa aqui. Você começa a encontrar outras coisas. Eu coloquei toda a minha energia na minha saúde, naquela época, em emagrecimento especificamente.
E quando eu comecei a emagrecer, várias outras coisas começaram a abrir as portas. Começou como se fosse um movimento, um Tetris de movimento, assim, que as coisas foram se encaixando de uma maneira diferente. Algumas foram sendo eliminadas, outras foram sendo encaixadas, a partir desse alinhamento ali, toda a energia ali. Equilibrou o peso, vamos por assim. O que desequilibrou? Outras coisas começaram a desequilibrar. É muito louco isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, que é o nosso... Quando a gente estava conversando, como mostrar que existe equilíbrio e desequilíbrio, que a gente é uma dança. Isso é uma dança. Ok. E essa dança vai acontecer para sempre. Né? E essa dança, como você trouxe ano passado, por exemplo, eu tive uma chamada de alerta, em inglês é wake up call, né? Deus me ligou e falou, se apruma aí, filha, que a coisa vai pegar preso pro seu lado, ou você se apruma ou se apruma. Eu fiquei muito mal em março, no final de março, faz um ano agora, em março, no final de março, eu fiquei muito mal de saúde mesmo. Porque, assim como eu falei da autoconfiança excessiva, eu sempre tive uma autoconfiança excessiva na minha saúde. Do que você falou do Davi. Não, porque, cara, aqui eu não pego nada. O povo tá todo doente, eu tô firme. E sempre foi assim. Tem um filme, né? Como é que você falava? Como é que é o nome daquele filme que o Bruce Willis, ele é o cara que... acidente, mas ele não quebra um osso. E daí tem o outro que qualquer coisinha quebra o osso. Como é que é o nome desse filme, cara? Corpo fechado? Isso, corpo fechado. Eu me orgulhava em dizer que eu era um baita de um corpo fechado. Não, nada pega aqui, nada pega aqui. E nada, de fato, pegava. E aí, quanto mais, não, se nada pega aqui, eu vou esticar mais um pouquinho. Eu vou esticar mais um pouquinho. Eu vou mais 1 hora, eu vou mais 2 horas. Eu te falei hoje, antes da gente começar, ontem eu dei aula até a mentoria até meia-noite, mais ou menos. O povo não ia embora, graças a Deus, meus clientes não precisam estar. Meia-noite é um bom tempo. Ela então, adora. Eu adoro. E aí eu cheguei em casa, demorei um pouquinho pra dormir, fui dormir 1 da manhã. Qualquer outro momento da minha vida antes do ano passado, antes de março do ano passado. Hoje, 8 horas da manhã, eu estaria no escritório. Independentemente, se eu for dormir meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, no dia seguinte, 8 da manhã eu estava no escritório. Ah, Carol, mas não era necessário na época. Tem algumas coisas que não são necessárias. É só a cabeça dizendo, você tem que estar no escritório, porque senão o que vão achar? E eu tinha essa coisa comigo. Então, 8 horas eu estava no dia seguinte no escritório. Ontem mesmo mandei uma mensagem, só vou para a reunião das 11. Não vou pôr o despertador para tocar, só para a reunião das 11. Essas pequenas decisões que vieram depois de março do ano passado. Que foi uma intervenção externa, eu passei muito mal por conta de um procedimento. E que não é cirúrgico nem plástico, infelizmente, mas vamos chegar lá em algum dia na minha vida, se eu tiver coragem. Que eu falei, cara, dessa vez vai. Eu passei 6 dias sem me mexer, não podia me mexer, assim. Era põe a Carol no sol, tira a Carol do sol. Então, hoje eu falo com muito mais tranquilidade, porque já passou. Mas teve um momento, numa quarta-feira, que foi assim, olha, eu acho que é isso, né? Acho que hoje eu falo rindo, né, brincando, mas naquele momento eu falei, cara, realmente... Ela conversou com Deus. Chegou minha hora. E eu combati o bom combate, sabe aquela coisa? Combati o bom combate. Tem gente que vive melhor porque eu vivi? Eu acredito que sim, pelo que a gente faz. E eu falei, é hoje, é isso. Caramba. Então, é isso. A gente estava de home care, ele fez um home care lá em casa. Vantagem de se ter uma clínica, né? Então, eu estava em home care. E depois daquela quarta-feira, que eu fui muito mal, eu comecei a ficar melhor. E vira a página, passei 6 meses em recuperação. Em outubro do Eleves, por exemplo, eu recebi alta para fazer o Eleves. Alta de pular, dançar, essas coisas, tudo que quem me conhece sabe que eu gosto de fazer e tal. 6 meses depois. Caramba. Exercício físico e tal. Então, hoje eu tenho uma diferente percepção. A Grace, né? Pra quem não sabe, a Grace, minha irmã, minha sócia, a Grace falou assim pra mim hoje. Fulano teve uma experiência de quase morte. Eu não lembro de quem foi, né? Que ela estava falando. Encarou a morte de frente, tipo você assim, né? Daí agora tá valorizando a vida. Caramba, que louco. Não, agora tá crente, não falou valorizando, agora tá crente, né? Agora vai em tudo as missas, agora vai em tudo, faz quaresma, tá tipo você. Eu falei, é isso aí mesmo. Porque ganha-se uma nova percepção. Então, a partir desse foi importante? Foi importante. Corpo fechado foi importantíssimo, é importantíssimo. Eu continuo com essa crença muito forte comigo, de que eu aguento. Mas eu posso fazer escolhas. Eu já cheguei no ponto de escolher. Quando eu falo, 23 anos empreendendo, comecei com 16 anos e tal, mas hoje eu posso escolher. Hoje eu posso escolher ir pro escritório às 11 da manhã. Lá com 16 eu não podia escolher ir pro escritório às 11 da manhã. Tinha que meter marcha. Eu tinha que ir todo dia, e tem 6 um custo, né? Ir às 11 da manhã significa que no dia anterior... Você entregou até meia-noite. Até meia-noite, exato. Sim, Então, esses são recortes. Então, por exemplo, quem convive comigo sabe do filme todo. Quem me viu nas redes sociais, pegando o que você trouxe no começo, vê o recortes. Puxa, você passou mal. Que coisa, né? Você passou mal.
E pronto, é isso. acabou. Foi o que acabou. Recuperou, um mês depois eu já estava dando aula de novo e assim por diante. Eu tenho um time muito maravilhoso que me dava todo o suporte durante esse período de recuperação, foram 6 meses. Dando aula junto, ajustando com os nossos clientes, ajustando horário. Recorte. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter como empresários. Não enxergar a nossa vida como um recorte. Como pessoas, né? Mas não enxergar a vida como um recorte. Entender o filme todo. Qual que é o recorte que você está tendo agora? O recorte que você está tendo agora é um desequilíbrio de tempo com a família, por exemplo. Sim. Ou com a saúde. É um recortezinho. Mas esse é todo? Esse é o filme todo? Não, pera, qual que é o meu filme todo? Eu não sei se você faz essas a gente faz muito, né? De pensar nisso. Eu penso muito sobre isso. É muito louco porque... Isso aqui é o meu filme todo? O que eu quero do meu filme todo? Não, isso aqui é só um recortezinho do meu filme. Sim. E sabe, cara, que uma coisa que eu demorei muito para ter essa percepção também, como empresário, né? E, cara, foi no MESP lá que eu tive essa consciência de que o equilíbrio não existe. Minha percepção. Porque essa busca incansável por ele me frustrava. Do tipo assim, cara, beleza, as coisas... Incansável pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio. A busca por ele, de fato. Assim, cara, não é possível. Então, os negócios vão bem, top. Daí eu olhava a minha esposa e falava, putz, fica em casa, atenção e tal. Eu falei, caramba, não, então beleza, vou lá fazer o que tem que ser feito agora. Daí ia lá, os negócios, a saúde. Eu falei assim, mano, mas o que é isso na real? Pra mim, e essa consciência me tirou um fardo muito grande. De que ele não existe e pra mim tá tudo bem. Isso não é a verdade absoluta, até é o que eu penso. E ano passado, né, eu sabia o nascimento do meu filho, né, ia acontecer. E eu me preparei para o desequilíbrio, olha que louco. Falei assim, cara, daqui a alguns meses. E foi muito louco, porque a minha esposa também. A gente conversou, falei assim, cara, privação de sono é um desequilíbrio. Porque também vem outra coisa. A maternidade, eu falei isso no último podcast, ela é romantizada. A vida real é muito diferente, né? Cara, meu filho é uma bênção, é incrível. Só que, por exemplo, agora ele tá meio doentinho, então essa noite não tem uma noite de sono e tal. Enfim, tem isso, tem a vida real, né? Claro. A vida real é assim que funciona. Então nós nos preparamos para um desequilíbrio. E eu fiquei 30 dias, quando ele nasceu, focando na minha esposa. Tal. Quem precisava de mim naquele momento? A minha família. Sua família. Ok, 100%. 100% não, né? Mas 80%, 90% de energia ali. O que aconteceu com os negócios? Performance. E tá tudo bem. Thiago, tá tudo bem. É uma fala clássica do nosso amigo Thiago, tá tudo bem. Eu olhava para os negócios e falava assim, cara, tá desequilibrado, mas sabe que dava um conforto de que eu já estava preparado para aquilo? Voltei depois de 30 dias, equilibrei o negócio, mais ou menos ali em casa, com os déficits. E agora, no final do ano, eu falei para minha esposa, falei assim, amor, é o seguinte, de outubro a dezembro se prepara para o desequilíbrio. Vai ser sinistro. Foi um pouquinho pior do que eu imaginei, por causa do meu amigo, né, da reforma. Sim. Mas houve um desequilíbrio. O amigo que você vai indicar. O cara... Baita indicação. Da pintura? Oi? O da pintura? Não, da pintura é outro. E eu me preparei esse desequilíbrio. Foi mais leve, cara. Sabe? Saber assim que, puxa, não, tá tudo certo, cara, não tem nada errado. Isso ia acontecer de fato. E entender que a vida é um batimento cardíaco. Foi o que você me falou há um tempo atrás. Cara, a vida é um batimento cardíaco. Tá lá em cima, puf. Show, desce, puf, lá embaixo. Cara, minha família precisa de mim, não. Desce, vai pra lá, deixa eu atender aqui, deixa eu colocar minha energia ali. Poético. Oi? Isso é muito poético. Não, não, real é isso, né? E eu buscava esse incansável equilíbrio. O equilíbrio tem que existir, tem que existir, tem que existir, tem que existir. Mas, puxa vida, será de fato? Porque quando uma escolha, sempre eu vou estar perdendo alguma coisa. Então, hoje eu decidi estar aqui. Mas eu não fui fazer minha corrida hoje. Perdi. Houve um desequilíbrio. Eu tinha que correr hoje. Não fui. Sim. Então, e tá tudo certo. Amanhã eu vou. Não é porque eu não acredito que exista o equilíbrio que eu vou deixar de buscar. Puxa, cara, mas André, e daí? Como que você chegou nisso daí? Cara, foi muita loucura, né? Porque uma coisa que eu descobri nesse meio do caminho é que a vida tá cagando pra tua estratégia. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? Mas tá isso. Levar a primeira porrada, planejamento é top, 12 áreas da vida, legal, vamos planejar, vai ser top. Tá aqui, ó. Nossa, ano passado eu li 10 livros. Poxa vida. Fechou o final do ano, eu tinha lido 4. Falei, cara, mas como assim? Por que eu li 4? Mas que impotência, que incapacidade, que, né? Falei, cara, mas
quanta coisa, olhando não só pra falha minha, mas, cara, quanta coisa de top. Cara, meu filho nasceu, velho, esse ano. Porra, Nossa, eu acompanhei todos os médicos dele, tem todas as vacinas, eu tava com ele. Então, puxa, eu não li 10 livros, mas ok, eu li 4. Né? Tá desequilibrado, beleza, mas pelo menos essa parte aqui, puxa, show, que é onde eu decidi focar minha energia. E aceitar, tá tudo certo com isso. Então, a percepção que eu tive ao longo dessas... ano passado foi, de verdade, assim, cara, o mestre pra mim foi um divisor de águas na minha vida. De verdade. Que massa. Foi assim, desde a primeira Sessão de mentoria. sessão de mentoria, foi online. Foi Sim. online. Não, e ela só existiu porque você e o Valdinei pediram. Você sabia dessa? Não. Não ia existir essa sessão online. Sério? E aí eu não sei o que aconteceu lá na hora do fechamento, que vocês não iam poder no presencial, porque iam fazer uma viagem e tal. E aí o meu time falou assim, Carol, tem como fazer, sei lá, uma sessão extra online? Só porque e aí eles fecham se a gente tiver uma sessão extra online. Eu falei, tá bom, abre aí uma sessão extra online e põe esses 2 pra dentro. A verdade. E aí, E já era pra acontecer então. isso. E Ali eu juro pra começou o você que a pergunta que você me fez, eu lembro até hoje da pergunta e da resposta, foi também um divisor de águas pra muita gente que estava ali contigo. Eu nunca tinha falado, nunca tinha dado aquela resposta pra uma mentoria, porque nunca tinha aparecido a pergunta. E várias do grupo que estava contigo naquela época da mentoria, não, mas algumas pessoas disseram, cara, aquela que você falou, pra mim, me ajudou muito. Foi uma resposta pro André, mas foi uma resposta pra todos nós. Então, o processo, você estava aberto para isso, né? Você, o Valdo, enfim, o pessoal que vai para a mentoria, quem participa de uma mentoria e se entrega, dá certo. Com certeza. Porque o elevar de consciência é o grande ponto da mentoria, né? Para você ser mais consciente do que a vida está. Que é o princípio do equilíbrio do todo. Exato. Que é o princípio do equilíbrio do todo. Essa é uma busca incansável, na real, né? Pra você, esse equilíbrio de pratos. Né? Decidir qual prato eu vou deixar cair nesse momento, mas está disposto a derrubar alguns pratos, abrir mão de algumas coisas que, puxa, talvez não faça sentido naquele momento, naquele time que nós estamos, né? E ok. Na química a gente tem um princípio da entropia, né? Que a gente tem ali as moléculas todas batendo umas nas outras, moléculas, os átomos e tal, batendo, e você tem um princípio de energia ali. E esse princípio está em equilíbrio, independente se a entropia é alta, se está muito bagunçado ou pouco bagunçado. Mas é o equilíbrio da substância. Se eu colocar fogo embaixo e colocar temperatura, eu vou aumentar essa bagunça, essa agitação de molécula, mas eles vão continuar estando em equilíbrio ali. Então, eu vou te trucar. Eba. Porque você está falando que você acredita que não tem equilíbrio, que não existe equilíbrio, porque você fala do equilíbrio como uma busca incansável, mas que como se você estivesse cansado de buscar. Talvez. Mas, talvez tenha falado demais. Tô brincando. Mas o equilíbrio é bem exatamente essa inconstância que, como você falou, né, do traçado de um elétron, né, de uma batida de coração ali. Dentro de um traçado de elétron tem os altos e os baixos, e eles precisam existir para que exista a vida. É isso. Né? Eles precisam existir para o coração fazer a pulsação. Se não existir aquele traçado... Se for só alto, por exemplo. Se ele for só alto ou só baixo, morreu, fim, acabou. Não existe mais. Né? Então, me arrepia falar isso, porque eu acho isso extremamente poético. Incrível. Né? Que a gente vê na química, né, o princípio da bagunça das moléculas, né, o princípio da entropia. A gente vê na física quando a gente fala do princípio do caos. Né? Dos batimentos cardíacos. E é isso. E a gente estava conversando essa semana, né, sobre o princípio do caos. Então, para você buscar, né, a organização, inicialmente você inicia a organização com o caos. Primeiro fica caótico. Então eles praticamente coexistem. Exato. Nossa, porque um nasce de dentro é do bonito outro. demais. Louco demais. Isso é poético demais. Eles coexistem, o caos. A gente Cara, para de transmitir esse podcast ao vivo, vamos vender isso aqui, cara. Não adianta esse trem, cara. Pode mandar. Ei, não, poético. pensa que esse foi o nosso café da manhã de domingo. A gente conversando. Então, como falaremos? O que a gente vai falar? Pensando, nossa, mas não é maluco? Porque a gente gosta muito de ler, né? E daí
eu gosto da física quântica, mas ela é difícil pra caramba pra entender. Então eu leio, daí releio de novo a mesma teoria para ver se um dia, quem sabe, eu deixo a minha burrice de lado e começo a entender um pouquinho dela. E daí quando a gente vai falar lá de princípio de caos, precisa existir o caos para existir a organização, a ordem, né? Então se o princípio, para a gente chegar na ordem, a gente precisa existir o caos, para existir o equilíbrio, vai precisar existir esse desequilíbrio para organizar o equilíbrio. Show? Meu Deus, foi lindo. Palma aí, galera. Cara. Eu acho doido, né? incrível Porque a demais, gente cara. fala do... É muito lindo isso aí. A gente fala, por exemplo, vamos arrumar o guarda-roupa, né? E daí tem um mini caos ali. Sim. Você tira as coisas. Mas quando Em cima da você cama. tá arrumando o guarda-roupa, André, você não tá arrumando o guarda-roupa e a cozinha ao mesmo tempo, porque você é uma única pessoa. Então, no teu universo casa, naquele momento, você tá arrumando o guarda-roupa. E às vezes você vai dormir uma noite com as roupas tudo pro lado de fora do guarda-roupa, porque você cansou, não deu tempo de guardar tudo. Quem nunca? Tirou tudo dentro do guarda-roupa, aí começou a limpar, daí tem que esperar secar pra devolver as roupas pra não mofar tudo. Aí tem que fazer a janta no meio do... Daí tem que fazer a janta no meio do pagode todo. Né? Então, Botar as quando a crianças tomar gente- banho. Exato. E daí, dentro desse giro todo, a vida tá acontecendo. Dentro desse giro todo, hoje ainda a vida tá acontecendo, o WhatsApp tá chamando, né? É tudo ao mesmo tempo já. Né? Então dá pra ter tudo? Dá pra ter tudo ao mesmo tempo Ao mesmo agora. tempo já, frações de cada coisa. Eu vou ter fração de uma organização de guarda-roupa, uma fração de uma janta, não vai sair um banquete. Mas. Vou ter a fração das coisas. Oba! Opa! Quanto que é? 50? É agora. 50 pila? Sim, 50 pila. De quem tocou, R$50 aqui na caixinha nossa. Aqui. R$50, faz favor. Né? Aproveitando o viés, você falou do WhatsApp, damos graça, né, ao celular que tocou ali. Você acha que a tecnologia mais nos ajuda ou mais nos atrapalha nesse equilíbrio aí? Uma excelente pergunta, né? Uma excelente pergunta. Porque hoje, eu tava pensando no carro, eu não sei se acontece com você, ou acontece com você que tá assistindo a gente, eu tenho uma aspira na cabeça de vez em quando que eu penso, como é que era a vida antes que as crianças iam pra escola? Né? As pessoas não sabiam ler, escrever, eu não sei. Exatamente hoje eu tava pensando nisso. Ai, gente. É porque eu recebi uma mensagem de uma cliente que o filhinho dela tava indo pra escola, primeiro dia na escola e tal. Enfim, a gente trocou uma ideia. E aí eu pensei, nossa, como é que era a vida antes quando as pessoas não iam pra escola, não tinha escola? As pessoas não iam pra escola, porque hoje a gente passa, sei lá, uma criança passa até 17 anos de idade na escola tradicional, depois vai pra faculdade, enfim. Mas voltando. E aí, não tinha tecnologia, era um outro tipo de vida. O ChatGPT, por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo que foi feito com o ChatGPT, que tem super realidade. Não sei se você viu esse vídeo, tá super em voga aí nas redes sociais. Eu falei, como é que vai ser a vida daqui pra frente, né? Com esse nível de tecnologia daqui pra frente e ao mesmo tempo correlacionando com quando não existia nada disso e as pessoas nem iam pra escola, por exemplo, né? A tecnologia, ela facilita muito a nossa vida. Nossa, é uma vida muito facilitada. Hoje, por exemplo, eu fui pro escritório de Uber e o Uber levou 8 minutos para chegar lá em casa. Que absurdo. Não é? Vocês não acham um absurdo quando o Uber demora 8 minutos para vir? Ah, é. Então a vida é muito Você tinha que facilitada. ligar pro táxi. Não, eu tinha que ligar pro táxi, rezar que alguém viesse lá para Atendesse. atender e tal. Perguntar se tem algum carro disponível. Exato. Caí no ponto lá, não tinha ninguém pra atender. Não tinha ninguém para atender. Então a nossa vida é muito. E antes disso ainda, nem tinha táxi. Então, a nossa vida, a tecnologia facilita demais a nossa vida. Nós temos uma vida facilitada. Bônus. Qual é o ônus que ela traz? O ônus que ela traz é a falta de limites. Que o ser humano, ele tem essa dificuldade, todos nós. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Porque as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer, né? Eu sempre gosto de contar causos. Uma amiga nossa, canadense não, ela é peruana, mora no Canadá. E ela veio visitar a gente no Brasil um pouco antes da pandemia. E eu morava ali a gente morava ali na Padre Agostinho. Não sei se quem conhece essa rua, uma rua bastante movimentada aqui em Curitiba. Eu passei um ano sem dormir, nunca mais eu moro naquela região. 1h da manhã era o último ônibus, 5h da manhã era o primeiro ônibus. E de pau torava, né? Não, não E tem eles- como dormir. e Você só eles- dorme entre ônibus. Entre ônibus. Se nenhum iFood passar.
Exato. Se nenhum iFood passar, falando no Bendito, facilitando a vida. Se a gente quiser comer alguma coisa aqui, os meninos podem pedir um iFood. A hora que terminar a gravação, nós estamos com o iFood na mesa. É uma vida muito, muito facilitada mesmo. Muito boa. Muito Pegaram facilitada. de dica aí, galera? Não sei se vocês então pegaram fica aí, aí, entenderam ou exatamente. não, né? Eu entendi. Eu conheço um restaurante sushi. Eles estavam fazendo um novo asfalto na Padre Agostinho e estava sem as linhas que dividem a via. E tava um Tava caos, pintada, caos, né? caos, não tava pintada. Tava um caos. Deveria ser 4, tava só São 2, dois. tudo truncado. E eu tava caminhando com essa nossa amiga. E ela é doutora em psicologia e tal, a gente tava trocando uma ideia ali. E ela é especialista em educação infantil. Daí ela falou, olha pra essa rua. Se uma rua precisa de limite para estar organizada, imagina o ser humano. E aquilo me pegou. A tecnologia ela é boa ou é ruim? Cara, ela facilita muito a nossa vida, muito. A gente trocou toda a nossa ideia aqui online. Então a galera tá assistindo a gente, eu acho isso muito sensacional. Eu não sei como é que a internet funciona, não sei como a tecnologia funciona, mas eu uso. A gente usa essa eu tecnologia. acho mágico aquilo ali, ó, que ele tá fazendo tudo, eu não tenho a menor ideia nem como monta isso daí. Exato. É muito maravilhoso, é demais. E saber que foi um ser humano que construiu isso aqui, que saiu da cabeça de alguém. Entender o tamanho do muito potencial que a gente tem. Então facilita muito. Agora, quando nós olhamos para o ônus do excesso de informação, o WhatsApp que não para, o Instagram e tal, será que é o Instagram, o WhatsApp, a vida moderna? Ou é essa falta de limites? Toma que essa de graça. Então, né? Essa eu recebi dela, inclusive, daí eu fico pensando, nossa, é verdade, né? Se até a rua precisa de limites. Imagine, nossa. Mas, Carol, o ser humano não pode. Não estou falando de limitação, estou falando de limites. Sim. Né? Limitação, a gente precisa quebrar as nossas limitações, romper as nossas barreiras que limitam aqui. Mas limite é assim, peraí, eu sei, Carol, tenho uma tendência a ficar muito tempo na tecnologia. Eu brinco que até quando não tinha celular, eu ficava na televisão. Você não podia chegar numa casa que tivesse televisão, eu ficava assistindo TV. Babando na televisão. Eu sempre tive essa atração pela tecnologia. Então, sabendo disso, eu preciso colocar Denunciar a idade, né? meus limites, exato. Bom, mas tinha televisão na minha casa, tá? Eu gostava bastante de TV mesmo. Era preto e branco, mas tinha. Era tubo, mas tinha. Então, essa questão dos limites. E toda vez que alguém me diz assim, Carol, ontem a gente teve uma sessão de mentoria e uma das perguntas que eu recebi foi a pessoa se comunicou de maneira muito agressiva comigo. Como é que eu respondo a essa comunicação agressiva, né? Falei, olha, se houve uma comunicação agressiva e houve uma recepção dessa comunicação agressiva é porque faltou limite. Quer dizer assim, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas dessa forma eu não aceito que você fale. O que te impediu de se posicionar? Eu não sei se a pessoa não ia ficar ainda mais agressiva. E aí a gente foi trocando uma ideia nessa questão. Quais são os limites que precisam ser colocados na tecnologia? Quando eu olho para ela, é maravilhosa. Eu realmente entro e me maravilha a tecnologia. Tipo, tem uma carregadora ali de indução, né? Sim. Cara, é muito maravilhoso isso aqui. Bônus. Qual é o ônus? O que isso está me custando? Está me custando porque custa mesmo ou está me custando porque eu não consigo colocar os meus limites, né? E eu me questiono muito isso. Chega agora. Às vezes eu falo, para, Caroline, para. Chega. Não, mas só mais um pouquinho. Não, mas chega. Ela bate na mão. Eu bato na minha mão, eu vou e bato na minha mão. Não, chega agora. Né? Ontem o celular fica no banheiro. Quando eu estiver dormindo, o celular fica lá, fica no banheiro, porque desperta, levanta. 4 a 5 tem que metros da levar. cabeceira da cama, gente. Essa é a regra. Então, jamais na sua cabeceira. Depois por que não? Por que não? Falei, é isso que eu ia perguntar pra você. Por que não? A gente tem campos eletromagnéticos aqui. E a gente tem a nossa caixa forte aqui. Tipo, uma coisa é ficar do lado do dedão do pé. Outra coisa é ficar do lado da nossa fonte de informação suprema. Tipo, claro que são coisas bem sutis, né? Se a gente vai pegar lá. Mas essas informações são informações elétricas. As nossas informações também são informações elétricas. Então, mesmo que seja uma influência muito sutil, influencia. Então, eu tinha uma paciente que acordava, por exemplo, todos os dias com dor de cabeça. A gente só tirou o celular da cabeceira da cama. Só. Não fez mais nada. Nossa, funcionou. Sim, porque mesmo que seja uma influência muito sutil, e às vezes a gente não tem aparelho para mensurar tudo isso, existe, mas o aparelho que mensura isso não tem uma validação científica, como é que eu posso dizer? A metragem, porque foi um estudo científico que eu mesma fui fazer, tá? E daí a gente teve o estudo barrado porque a metragem que a gente tinha,
o número que a gente tinha não conseguia colocar ele, validar ele cientificamente. Era bem difícil de fazer. Eu dou o exemplo do Wi-Fi, que é muito bom o exemplo que você fala. A onda do Wi-Fi chega ali. Exatamente, né? Eu acredito no Wi-Fi. Então eu mando uma mensagem, bate lá no. Eu acredito no Wi-Fi. Né? Não sei se vocês acreditam no Wi-Fi, mas eu acredito no Wi-Fi. Então eu pego uma mensagem, bate lá no satélite e cai aqui no celular da Carol. Mas claro, cai só aqui, nesse retangulinho aqui, né? Não cai aqui, né? Tipo, como assim, né? Só cai aqui, não cai em volta, né? Aonde está o Wi-Fi? Né? Que está em algum aparelho e chega no... Como assim, né? Aonde está essa informação? Né? Você pode já ter visto, né? Que você recebe alguma informação e de repente você fala, nossa, que coincidência. Não, é coincidência mesmo? Ou você recebeu essa informação elétrica antes mesmo de visualizar ela no celular? Elon Musk já está trabalhando aí com os chips neurais. Vocês já viram isso? Os chips neurais. Semana passada. Subiram a regra do podcast mesmo, hein, galera? Caramba! Não, é loucura. Eu fico muito impressionada. Quando a gente fala de tecnologia, é como assim... O que você acha da luz? Da energia elétrica? Não, cara, não consigo. Você consegue imaginar hoje a gente vivendo sem energia elétrica? Tipo, não mais, entendeu? Então, o que você acha da tecnologia? Não é o achar da tecnologia, é o que a gente está disposto a fazer com essa tecnologia e construir positivamente com essa tecnologia. Daí sim faz sentido a gente discutir a tecnologia. Né? Quando eu falei que denunciou a idade, é porque você fica maravilhada com tela. Mas hoje você pega um nenezinho, se ele pega uma revista, o nenezinho faz assim na revista. Tipo assim, porque ele não sabe o que é uma revista, ele sabe o que é um iPad, sei lá, um tabletzinho. Então ele não fica mais estupefato, maravilhado, né? Maravilhado com a tela. Porque já é até preocupante isso, né, cara? O que vai ser aqui? Senso comum. Eu até fiz essa pergunta justamente porque, cara, a tecnologia foi um sabotador do equilíbrio meu. Louco, né? E eu tenho que me cuidar realmente porque ele é um sabotador do equilíbrio. Então, na segunda aula do MESP, nós falando do MESP de novo. Depois a gente pode falar pra galera como que eles podem participar do MESP. Claro. Né? Um jabá aí pra Carol. Na segunda aula do MESP, eu tirei a notificação do meu celular, do WhatsApp. Sim. Que ali eu tive a consciência e falei assim, cara, isso daí... Eu até ganhei um presente da sua esposa, né? Verdade. Mandei um presente. Sim, olha, você viu o desequilíbrio que isso causava, cara. E pra mim tava, né, achava a mesma coisa lá, não, tá tudo bem, quando você olhou, cara, mas tem um desequilíbrio do peso aqui. Enfim, e eu observei que não era só na minha casa, esse equilíbrio, né, ele reflete. E eu tirei a notificação, até o Valdinei falou, cara, vai dar ruim. Eu falei assim, oxe, rapaz, sai pra lá, sabotador. Segunda aula do mestre, tirei a notificação, nunca mais voltou as notificações do meu celular do WhatsApp, eu não recebo do celular do escritório, né, que é aquele que é 1000 mensagens por dia, não recebo notificação. Eu falei assim, cara, se eu não consigo controlar isso, o que eu vou conseguir controlar na real, na vida? Se eu não consigo controlar o meu próprio WhatsApp, puxa, né? E eu tirei aquela notificação e isso era um sabotador do meu equilíbrio. Porque eu chegava em casa e eu ficava assim no celular, puf, vibrou. Cara, nossa, uma notificação de um cliente, uma notificação não sei o quê. Ah, não, mas é aquela desculpa, né? Puxa, mas eu preciso atender o cliente, né? É um contrato. Eu falei, cara, tem alguém mais importante nesse momento do que a minha esposa? Do que vocês aqui? Do que uma reunião, por exemplo, que eu tô ali com... Cara, ninguém é mais importante do que a pessoa que tá na tua frente naquele momento. E aquilo dali é tecnologia, puxa, cara, o WhatsApp é um puta recurso. Sim. Facilita demais a vida. E ao mesmo tempo era um sabotador. Porque ele tava azedando realmente o meu equilíbrio. Então, qual a consciência que eu tiro disso? Realmente, cara, a tecnologia é uma puta ferramenta, tesão demais, aproxima as pessoas, também afasta as pessoas, entenda como quiser, mas é um recurso que a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo quando elas não têm equilíbrio, porque facilmente, cara, as pessoas perdem emprego por causa da tecnologia. Que louco, né? Eu recebi uma pergunta esses dias atrás do libero ou não o uso do celular pro meu time, né? No escritório. É isso. Libero ou não?
E eu falei, cara, não tem como segurar. Se você proibir, aquele proibido é o proibidão, né? Proibidão, nossa. Então vai top. ser, aí a pessoa vai esconder, sei lá, debaixo da mesa, ela vai grudar o celular. Por quê? Porque já faz parte do dia. Então, um contrato claro, um ajuste, até fiz um adendo a essa resposta, porque educação, postura, bom senso, a gente precisa educar, né? Ensinar e ter isso dentro do nosso time. Porque, não sei, esses dias atrás eu fui no banco, fazia muito tempo que eu ia no banco, mas fui lá resolver um negocinho. E cheguei, tinha um senhor escutando um vídeo em alto volume. E aí a moça falou assim, moço, não pode escutar alto. E ele nem tinha pra ela, porque estava bem alto mesmo. E aí ela se levantou, foi lá e falou, não, olha, tem uma regra, aí tinha um cartazinho, o celular é proibido, não pode usar sem fone, né? Precisa ensinar, porque precisa desse bom senso. Não permitir o uso vai gerar muito mais desafio muito mais ônus do que bônus no mundo que a gente está vendo, porque não tem como voltar atrás. Mas antigamente não tem como voltar. Já graças a Deus que não tem como voltar. Imaginou ter que ir embora de táxi? Imaginou você de táxi sem poder ter a previsibilidade que o Uber te dá? Ou pedir o Disque Pizza. Eu sou da época que só tinha Disque Pizza. Quando teve comida chinesa, era do tipo, nossa, dá pra você pedir outra coisa. Você nem quer, eu não quero voltar. Não sei quem quer ir, não, bons tempos, eu não acho não. Bons tempos são agora. Mas a rede social, o celular, o WhatsApp, Instagram, enfim, ele vai fazer com que você possa ter um desequilíbrio muito maior do que você imagina. Pra mim, certamente. Se eu me maravilho com uma tela de televisão até hoje, quanto mais com essa, que eu fico muito maravilhada com as coisas que acontecem. As informações que a gente tem aí em tempo real O TikTok pra mim, cara, é meia hora por dia. É meia hora que eu gasto TikTok. E cronometrado no celular. Levanto de manhã, faço o que tem que ser feito ali. Cara, se quer me encontrar no TikTok entre 5 e 40 da manhã. Cedo. Cedo mesmo. Que daí, puxa, eu sei que daí eu já tenho horário pra sair, então é meia hora que eu fico ali. E cara, tem muita coisa massa ali. Eu falo, TikTok, você tem que pensar. Não, cara. Eu extraio muita coisa boa ali no TikTok, na real. Até a minha esposa, quando daí, tipo, vou mandando lá pro WhatsApp dela, pro Valdinei, pra galera do escritório, olha que legal, então tem muita coisa boa. Só que realmente os limites têm que ser impostos, né? Pô, legal essa história da estrada lá, cara. Tem que ter regras, né? Ela Tem que falou, ter governo. Tem que ter limites, tem que ter determinar. governo, exatamente. Então lá na P2 a gente instituiu o não celular em sala, por exemplo. Que o nosso cliente sabe que entrou para momento de treinamento, você coloca o teu celular dentro de uma caixinha lá e quem usar o celular é R$50. Você pode usar o celular? Claro que pode. Vai fazer uma contribuição espontânea, só que não. Vai precisar pagar R$50. Esses R$50 a gente faz uma doação lá no final do período, do mês, do ano. E não pode usar. E eu lembro exatamente no dia que 2 clientes nossos deram essa ideia. A gente estava no final de uma imersão da 6ª turma do Potencialize. Todo mundo sentado, trocando uma ideia, já tinha terminado. E tava esses 2 clientes e um deles falou assim, cara, certamente eu teria tido um ano ainda mais proveitoso se eu não tivesse meu celular na minha mão. Porque às vezes acontecia no meio da aula, um BO na empresa, e eu saía e quando eu voltava eu já tinha perdido o fio da meada e tal. Seria muito legal, Carol, fica a minha sugestão aqui, se não pudesse usar o celular em sala. Eu falei, cara, isso é incrível, vou pôr uma multa do celular. Que se chega atrasado, tem a multa lá do atraso. Já exatamente entendendo que lá o governo, se você atrasa uma DARF, por exemplo, assim, né, vai ter que pagar a multa e acabou. Não tem negociação. E colocamos isso. Vários dos nossos clientes dizem, cara, eu me desapeguei da necessidade de... Não, tem que ver o celular, 2 minutinhos, não tem que ver. E esse desapegar você leva para as outras áreas da vida também. Precisa desse limite. E esses 2 clientes são muito gratos que... hoje eles continuam com a gente, são nossos clientes ainda, estão no Plane, amanhã vão estar com a gente lá no Plane. Foram eles que deram essa ideia de, cara, eu aproveitaria muito mais. Então, o que fica pra mim sempre é onde que eu posso aproveitar muito mais se eu não estiver tão ligada assim com a tecnologia. A gente vai ser um podcast infinito. Vai. Porque olha só, isso conecta com o livro que eu tô lendo agora. Eu tô lendo um livro, eu não lembro o nome dele, porque ele tem um nome indiano, tá? E eu tô lendo um livro sobre o que os grandes fazem para viver na sua essência, o que muda a chave do jogo quando você vive na sua essência. E ele fala justamente sobre esse processo da presença. Voltando lá que eu falei sobre o nosso corpo economiza energia porque ele vive na sobrevivência, pensando nesse processo de economia de energia, quando a gente não está
presença, a gente está gastando a nossa energia em alguma coisa externa, ou futuro ou passado, em pensamento. E isso gasta muito mais energia. Logo consome a tua energia vital. Logo você tem menos controle das suas emoções, da sua criatividade. Nossa, de arrepiar. que louco, hein? A hora que eu vi isso, eu falei, nossa, tem que ler esse capítulo de novo. Voltei a ler ele de novo e eu falei, uau, porque é muito lindo isso, né? E é por isso que as crianças são cheias de energia, né? Que elas estão ali de presença. Elas estão brincando, né? Tio, você quer uma comidinha, né? Top demais. Você vai olhar, ele tá mexendo nada. Quer uma comidinha? Né? Como é que é? Minha sobrinha um dia. Você quer Conhaque. um tonhate? Ou ela falou, Oferecendo um eu cafezinho? falei, Não. quais são Uma as água? opções? Não. Um Café, conhaque. água, tonhaque. E eu falei, eita, tá bom, vou querer esse conhaque aí, passa pra cá. E era as xicrinhas assim, e ela... Escutou de alguém, com certeza. Com certeza. Eu achei muito engraçado que ela me ofereceu um conhaque. As E a criança tá crianças estão presente, ali né? na presença, né? Criando, imaginando, vivendo em essência mesmo, né? Isso é... Aquele momento de fato ali. Cara, isso até eu não sou minimalista, muito pelo contrário, mas eu curto um pouco o conceito minimalista, assim, sabe? E quem me levou até a estudar isso daí foi a minha esposa, um dia que eu queria muito um carro. Tem pergunta Tem pergunta pra nós aí? Viu, mas só um pouquinho, deixa eu contar essa Gente, história então, aqui antes. pera Só pra aqui, saber se tem senão nós pergunta pra não gente dar um calamos a time boca aqui, nunca né? mais, Eu vou contar só- esse caos aqui Vai. e daí depois a gente vai pras perguntas Eles ali. estão com uma cara de desesperado. Gente, Pode trocar os memórias das câmeras aí, que nós vamos torar o pau hoje aí. Bora, tá aquele pau. Mozão, hoje eu só volto pra casa amanhã. Depois da meia-noite, que hoje o papo vai longe aqui. Senhor. A minha esposa me ensinou... Sushi, aquela... Fica a dica, sushi. Sushi, galera. Não, sushi pra mim pode vir um pedaço de carne lá. Pode ser também. Ela me levou a estudar o conceito de minimalismo. E Você queria um carro. eu queria... o meu sonho era ter um carro. Né? E eu comprei aquele carro. Né? Co-criei aquele carro. Falei, nossa, Deus, era um Jetta Variant. Nossa, era um Jetta Variant, o sonho do sonho. Coisa linda, né? Comprei. Né? Co-criei aquilo ali, top. E daí eu tava eu lembro perfeitamente desse dia. A Amanda vai lembrar dessa história aí. Eu tava ali na Munhoz da Rocha, acho que era perto da Copava ali. Nossa, e nisso passou uma BMW do meu lado. E eu tava com o carro assim mais ou menos há uma semana. E aquele carro passou e falei assim, nossa, que sonho ter um carro desse. Daí minha esposa pegou assim, cara, e veio já de graça assim, sabe? Falei assim, cara, falei, pô, mas você já viveu, né? Não era esse aqui, né? Curtiu? Daí, como que é? Daí na hora eu fiquei puto, né? Falei, nossa, mas cara, que pensamento pequeno. Olha, cadê a ambição? Fica na caveira, querer negócio, tem que ir pra frente, tem que acelerar. Não é assim, entendeu? Comprei esse amanhã eu quero outro. E vamos pra cima, né? Só que depois, né? Não falei pra ela, obviamente, a gente teve esse papo muito tempo depois, né? Porque vamos reconhecer ali assim de graça, né? Falei assim, cara, que filho da mãe, cara. Realmente, eu nem tô curtindo na real. Nem tô curtindo meu sonho. Eu quero já outra coisa, deixando de viver intensamente aquele momento tão incrível, tão intenso ali. Puxa, queria tanto, cara, meu filho e tal. Nós vemos, cara, nem tô vivendo o momento, moleque. Minha esposa, poxa, tá linda. Queria tanto a gente poder ter essa oportunidade de gravar esse podcast, mas eu tô preocupado com amanhã, a plenitude, entendeu? Não, queria aqui. Esse momento, isso é um conceito minimalista. Não é que eu quero pouco. Não, mas eu quero viver intensamente. Por isso que eu sempre falo, quando a gente pergunta as palavras, ela fala, cara, intensidade. Essa é a minha palavra do ano, intensidade, ser intenso de fato. Tô aqui. Não tô em outro lugar. Não tem nada mais importante nesse momento do que estar aqui. É intensidade. E viver, aquela consciência que a Amanda me trouxe, eu falei assim, cara, é isso, velho. Por isso que a gente nunca vive de fato intensamente os momentos. Porque, cara, a gente tá sempre buscando o futuro. Ou tá se deprimindo olhando pro passado, com o que já aconteceu. Sim. Então, cara, viver intensamente, ser intenso. Até eu comentei esse dia com a galera, com o time. Falei, cara, seja intenso na real. O resultado vai ser muito maior. Justamente porque agora faz sentido o que você falou. Total. Agora faz sentido a minha teoria. Fisicamente explicar para quem achava que era louco, tá aí. Provado cientificamente. Cara, você tá canalizando a tua energia para aquele momento, você vai obter muito mais resultado. Sim. Né? Vai você vai ativar ser a sua muito mais energia feliz. É isso. Se
ser muito mais feliz. Nossa, que tesão, Jetta Valent, velho. Nossa, que legal, minha família, top, queria tanto construir uma família, né? Porra, que legal. E hoje faz todo sentido. Obrigado, tá? Mais uma consciência aí. Realmente, eu sabia que ia surtir grandes frutos aí. Bora. Perguntas? Perguntas e respostas. Temos uma pergunta. Uma? Que veio do YouTube. Show. E a pessoa falou que você vai saber quem é quando eu perguntar. E eu já vou falar o nome. Carol, doutora Thalita, Sim. como lidar com pessoas mornas? Pessoas que... Mornas. Eu Mornas. entendi pessoas mortas. Eu falei, Essa deixa que eu respondo. Sem terra. Não tem o que fazer. Mas com as pessoas mornas, né? Eu não, assim, como eu falo muito sobre isso, né? E eu tenho um certo repulsa ao morno, na real. É isso, né? Porque já diziam as escrituras novamente. Seja frio, mas não seja morno, cara. Seja quente ou frio. O morno, puto, em cima do muro, né, cara? Deus vomita os mornos. Então eu sempre falo pra galera, eu falei, cara, saiu de casa, mano, joga 100% ou nem vem trabalhar. Ou fica em casa, real. Se for pra você não agregar na vida de alguém, até hoje de manhã foi engraçado que eu tenho um costume, né? Um costume de orar. Antes de sair de casa, eu não saio de casa sem orar. E eu falei pra uma assim, cara, a minha oração, inclusive, veio também de um cara que eu considero um mentor espiritual, hoje, assim, meu maior mentor espiritual, que é o Brunet. E ele falou assim, cara, nas tuas orações, peça para que o teu dia seja útil. Para que realmente você possa agregar na vida de alguém e na tua própria vida. Então eu peço, Deus, cara, que hoje seja um dia de utilidade. Que eu produza algo, não arrebente com alguém, não mostre o dedo para alguém no trânsito. Isso é uma produção que eu não quero, né? Mas que seja um dia útil. Cara, o morno, ele sai de casa simplesmente para sair e voltar. Isso me incomoda. Para mim, ok, o cara quer ser morno, não tem nada errado. Eu sou muito questionado a respeito de bom, você tem que ter um cuidado com esse teu discurso de morno e tal, mas a real é essa. A real é que eu não curto o morno. Então, cara, não precisa ser aceleradão, vamos fazer o movimento e tal. Entendeu? Você pode ficar lá assim, não, eu não quero mesmo parar e se dane. Tô nem aí. O cara é frio. Não tem nada errado, mas o morno. Então, cara, me perdoe, eu não sei quem que é, porque como eu falo muito disso, né? Sobre morno, quente, enfim. Eu não sei quem é, mas as meninas aí, eu dei a minha percepção, meu ponto de vista a respeito do morno. Como lidar com o morno, paulada na cabeça mesmo. Tapa na nuca, vamos pra cima, vamos acelerar. É pé no peito mesmo. É pé no peito, é assim que funciona. Talvez as meninas sejam mais brandas aí, Zé. Manda lá. Olha, eu tendo a levar uma vida bastante intensa também, né? Então, nesse recorte, novamente, em 2016, eu posso dizer tranquilamente que eu tenho fases, tive várias fases na minha vida, mas de 2016 para cá foi certamente a fase que eu mais cresci pessoalmente. Então, vamos pegar a partir esse recorte último. Se não tem intensidade, muita gente fala assim, intensidade versus constância. Eu não entendo, é ser constante, vai ser intensidade, daí para, mas intensidade é viver o momento. Na minha percepção, assim, eu tô aqui contigo, vai ser intenso, vai encerrar e eu vou pra minha vida, você vai pra sua vida e a gente continua a nossa jornada. Eu gosto muito de ter pessoas intensas ao meu lado. Então, quando você fala assim, a tua pergunta, né, quem fez a pergunta, como lidar com pessoas mornas? Eu posso hoje agradecer que quando eu olho para o meu lado, ao meu redor, eu não vejo pessoas mornas. Existe uma seleção natural. Quando você tolera e quando você não tolera. Então, quando eu percebo que tem alguém que não está nessa mesma vibração daquilo que eu acredito, que é ser quente ou ser frio, né? No meu caso aqui, em viver intensamente, essa intensidade, uma pessoa que tem uma vibração menor acaba sendo um desafio para ela ficar. É um desafio para ela ficar. Isso é ressonância, isso é física. Por quê? Porque essa cobrança, ela tá o tempo todo, ela tá ali. Ela tá, eu tô... E não é uma cobrança de, cara, você tem que sair dessa... Não, peraí, eu vou abrir mais oportunidades para quem é mais intenso. Oportunidade de estar comigo, oportunidade de sentar na mesma mesa, oportunidade de falar com pessoas diferenciadas, oportunidade de receber uma mentoria.
Então, você mencionou, né, sobre as escrituras, sobre a Bíblia. Eu gosto bastante de fazer, não só um estudo bíblico de uma parte espiritual, mas também de um estudo das palavras, que se a gente for encarar mesmo a Bíblia como um livro de estudo, gente, tem, assim, maravilhas ali dentro, né? E ontem, inclusive, como é quaresma, então eu estou lendo os evangelhos, o primeiro evangelho de Mateus. E dentro do evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala de pérolas aos porcos, né? Então a gente precisa olhar para quem que eu estou entregando a minha energia. Para quem que eu estou entregando essa minha energia? Então, como lidar com os mornos? Espera, eu brinco até que você não precisa lidar. A gente não lida com as pessoas lidam com elas mesmas. Cada um está passando por um processo. Então, eu posso dizer tranquilamente que uma parte da minha vida eu era morna. Porque eu estava lidando comigo mesma de várias outras questões. A nossa questão, a questão de peso, a questão de dúvida, de propósito. E ali eu estava em cima do muro. Então, como que eu lido com as pessoas mornas? A pessoa morna, ela está lidando com alguma coisa dentro dela mesma. Traz a responsabilidade para você. Como que eu demonstro tão intensamente que eu atraio só quem tem essa pegada? Só quem está nessa vibração. E quem está ao meu redor fica desconfortável se a pessoa não quiser entrar. E às vezes tem aquela pessoa que ela tá meio morna na vida dela. Eu me coloco há 10 anos atrás, por exemplo, que eu estava meio morna. Só que eu encontrei pessoas que era muito difícil não ser intenso ao redor delas. E fez uma escolha. E eu fiz uma escolha. E aí, naquele momento, eu fiz uma escolha porque aquilo me fazia sentido. Eu poderia ter feito essa escolha antes, com outras pessoas, com outras que, graças a Deus, eu sempre tive... As pessoas aparecem, né? Sim. Sempre que eu tenho uma intenção, eu falo, cara, como seria legal se eu conhecesse uma pessoa assim? Aparece essa pessoa. Também o poder da intenção, o poder, né, da vibração, da frequência. E naquele momento, eu falei, cara, eu escolho esse estilo de vida. Foi o estilo de vida que nós escolhemos. Não foi só um comportamento, esse foi um estilo de vida. Qual é o estilo de vida que a gente quer levar? A gente quer levar... Eu não sou o estilo de vida, não sou do minimalista também. Uhum. Eu gosto das coisas, eu gosto de comprar coisas, de viver experiências, né? Experiências glamurosas. Eu quero... Meu objetivo, nosso objetivo no ano passado... Foi ano passado que a gente foi num restaurante Michelin, que a gente gosta muito do Chef's Table, né? Uhum. E aí tem os restaurantes Michelin, o chefe Michelin. E aí eu falei assim, puxa, deve ter um lugar em São Paulo, né? Vamos em São Paulo? Vamos! A gente foi daqui a São Paulo para jantar num restaurante que estrela Michelin. A gente literalmente passou em São Paulo. A gente estava em Sorocaba. A gente estava em Sorocaba a gente e literalmente só passou em São Paulo para comer. Para comer, para ter essa experiência. Então eu gosto. Mas ao mesmo tempo, nós somos muito pé na areia, pé no mato. Precisa acampar, vai acampar, da vida simples também. Uhum. E existe isso também, né? O equilíbrio que a gente estava falando antes, dessa questão do equilíbrio. Mas foi essa decisão lá atrás. Eu falei assim, cara, eu escolho, esse estilo de vida que eu quero. Eu olhei para um estilo de vida que misturava aquilo que o melhor que a vida pode oferecer e que o nosso bolso pode pagar e aquilo que é simples também, da minha raiz simples, da onde eu venho, da onde a gente vem, e combinar esse mundo. Eu gosto desse estilo de vida. Quem que vive esse estilo de vida? Como é que essas pessoas vivem? O que elas pensam? Como que elas comem? E ali eu entendi como elas dormem. E ali eu entendi que elas tinham uma intensidade de vida diferente da minha e eu escolhi entrar nessa intensidade. Então eu não lidei com... Entende que elas não lidaram comigo? Vamos pegar foi uma escolha assim, sua? De andar ali. Ou não. De andar ali. Uhum. Ou não. E a pessoa pode escolher ou não. Sim. Agora, se entrou no teu, onde você é o governo... E o pau tora. Isso. Onde você é o governo, você vai entender. Não, cara, aqui o morno não serve. Você vai entender o porquê. Vive nessa intensidade que a gente está vendo aqui, você vai experimentar uma vida incrível. Por exemplo. Né? Eu gosto de complementar, porque eventualmente, assim, e daí eu digo que eu tenho meu viés, porque dentro de consultório, às vezes o humor não é da família, ou o humor não é alguém muito próximo, é um sócio. Nossa, top, cara. E daí... Tinha esquecido dessa, nem tinha pensado, na verdade, mas eu quero ver. Não, olha só. E daí, às vezes, você precisa fazer, de fato, essa seleção, e não é uma seleção do tipo... Nunca mais, né? Mas é a seleção do tipo, eu vou erguer a minha intenção e a minha intensidade de uma forma que eu vou trazer ela junto. Gente, os golpes não desistem de ligar, né? Mas que eu vou trazer ela junto, né? Então, quando olhar para a pessoa morna, é até entender que talvez essa pessoa morna esteja uma pessoa adoecida precisando de socorro. Porque talvez para essa pessoa, ela não esteja morna. Para ela tá tudo bem. Ela tá dando o melhor melhor dela. Para essa dela. pessoa, ela tá dando o melhor dela. Uhum. Mas está numa limitação.
às vezes técnica, às vezes intelectual, às vezes Emocional. cognitiva, às vezes numa limitação emocional, numa limitação de conhecimento de vida, que a gente já teve e que a gente olhou e falou, opa, pera, aonde eu tô sendo limitada demais que eu não tô conseguindo chegar aonde eu gostaria de estar. Né? Mas eu consegui ver isso. Então, mas por muito tempo eu não vi. Então, no tempo que eu não vi, eu era. Sim. Né? Até no livro lá, Os Segredos da Mente Milionária, tá o tema da cumbuca nossa, né? Eu não me lembro qual dos arquivos que ele fala que direto a galera nas palestras pergunta pra ele. Assim, cara, e quando a mente que não é milionária e que tem atrapalhado é meu companheiro ou companheira? E ele fala exatamente isso, cara. O teu comportamento vai influenciar essa pessoa. Se ela quiser. Se ela permitir. Se ela permitir. A gente tem um case aqui. Quanto? Oba! Porque eu nunca tive... A Carol veio de uma família empresarial, né? A Carol veio de uma família do comércio. Né? Então, a família inteira é empresária. E eu vim de uma família mais medrosa, mais CLT, mais concursado público, mais conservadora, mais, né? Mas mais medrosa também, sabe? Não só pé no chão, mas mais medrosa também. E a Carol, uma família mais arrojada. Então, e assim, quem trabalha na área da saúde, você acaba ficando com, por exemplo, quem faz pronto-socorro, tá? Você fica com um viés negativo muito grande, que tudo é perigoso, tudo vai dar ruim, porque você só pega a cagada que acontece. E eu tive que corrigir muito o meu pensamento, porque eu era a pessoa que puxava a Carol para trás, né? Segurava, né? O Divir, eu tive que corrigir muito. E a Carol falou, opa, não, peraí, a gente vai tomar esse rumo. Né? E ao mesmo tempo aconteceu o contrário, né? Eu sempre fui o de cuidar da saúde, o de comer salada, o de cuidar da alimentação, o de fazer atividade física. E a Carol estava com uns quilos a mais. Então, é de entender que às vezes o mornão de um é a potência do outro e o mornão do outro é a potência do um, enfim. Entender essas habilidades ali, ver o que faz sentido pra você. Entender essas habilidades e falar, não, vamos. E ser mais arrojado, ser mais, enfim. Sim. E cuidar muito com esse um julgamento, né? A gente não sabe a história que o outro está passando. Então, Sempre tem. Sempre tem alguma coisa ali. Então, eu costumo dizer que uma das coisas mais poderosas que eu já aprendi do mundo dos treinamentos foi num evento do Tony Robbins há uns anos atrás, que ele falou que existem só duas formas de comunicação. Um grito por socorro e uma resposta amorosa. E não entenda a resposta amorosa como passar a mão na cabeça de alguém. Às vezes, você dizer não é uma resposta amorosa para alguém. Mas toda vez que, por exemplo, eu vejo alguém que você vai lá e estimula essa pessoa. Fala, cara, vamos junto, vem comigo que vai dar boa. Vamos, precisa ajudar isso aqui, ajustar isso aqui. Você olhe para isso, olha para aquilo, você dá um feedback para que a pessoa caminhe em frente. E mesmo assim não tem a resposta. Essa comunicação, essa não resposta é um tipo de comunicação que é um grito por socorro. Ela está pedindo alguma coisa que não é isso que está acontecendo. E às vezes não é você que tem essa resposta. Às vezes é outra empresa que ela vai trabalhar que tem essa resposta. Às vezes, se é a pessoa que está do teu lado, seu esposo, sua esposa, não é você que vai ter a resposta. Quantos casais que a gente atende lá na P2, que o esposo vai num dos nossos treinamentos antes, e depois vai a esposa e assim por diante. E altas vezes eu ouço assim, nossa, mas eu já falava isso pro André, certamente se eu conversar com a Amanda, ela vai dizer isso. Nossa, o André chegava em casa e dizia, nossa, a Carol falou tal coisa hoje, porque eu já dizia para ele há 10 anos, sei lá, né? Acontece, por quê? Quando a pessoa está do lado, existe todo o contexto histórico do relacionamento, da família. E quando é alguém novo chegando de fora e falando, é outra questão. Que você não conhece os detalhes da minha vida passada, a gente não tem nenhum tipo de relacionamento que tenha essa coisa de implicância. Nossa, tá falando comigo porque está sendo implicante. Não, tá? Tem um outro olhar. É engraçado que, geralmente, quando uma opinião vem de alguém de fora, ela tem um pouco mais de valor do que alguém que está do seu lado. É louco isso, né? Mas esse é um outro rolê. Falando aí de uma pessoa que está... Às vezes a resposta que você vai dar para ela não é de você que ela vai ter que ouvir. Ela vai ter que sair daqui, ouvir de outra pessoa, e aí, quem sabe, agora eu entendi o que o André queria me dizer quando eu trabalhava lá na Movie. Agora eu entendi. Manda a pessoa fazer uma mentoria, manda a pessoa fazer psicóloga, porque alguém Lê vai um ter que livro. falar. Lê um livro. Ouvir eu volto na intervenção externa.
nós crescemos com intervenção externa. Porque força de vontade vence. Força de vontade, Cansa. ela cansa. Quando existe uma intervenção externa, o que é uma intervenção externa? Você, por exemplo, ouvir o Thiago Brunet. É uma intervenção externa ao seu pensamento que te ajuda a ir em frente. Então, olha pra você, quem você deseja atrair, e se tem aquela pessoa que você tá persistindo com ela e não tá indo, e ela dorme ao seu lado, quem sabe uma intervenção externa pode auxiliar. Um livro, um filme, alguém, né, uma mentoria que possa te auxiliar nesse sentido. Assim. Com essa consciência aí. Precisa, porque ninguém faz por mal. Assim, ninguém não, porque eu tô muito generalizando. Mas a grande maioria das pessoas não faz por mal. Ninguém quer ser morno. Você chega pra alguém e fala assim, você é morno. Na cabeça dela vai ser, não quero ser morno, não sou morno. Entende? Ninguém quer ser morno ou admitir que é. Então, como que eu posso fazer com que essa pessoa seja ativada para que, ou seja com a gente, no nosso caso lá com a nossa empresa, com as nossas empresas, ou em algum outro lugar, mas que ela seja ativada com uma semente. Descubra seu potencial. Onde é que ela que tá esse potencial aí e onde que ela vai ser desperta? Porque às vezes não é comigo, não é com você. Várias pessoas eu sempre falo, essa pessoa passou pelo nosso treinamento, depois foi para outro mentor, ótimo, cara, que bom que não era comigo. Sim. Essa semente eu não ia germinar. Né? Eu não ia ativar essa potência dessa semente. Vai ser ativada em outro lugar. E aí naquele outro lugar, puta, essa pessoa aqui, ela é intensa. E você fala, o quê? Pega essa. Se você encontrar uma pessoa que me conheceu há 15 anos atrás e diga, nossa, Carol tem uma energia, meu Deus do céu, Carol tem uma energia incrível, uma potência intensa. Uma pessoa que me conheceu há 15 anos atrás dizer, o quê? A Carol? Qual Carol você tá falando? Interessante, né? Porque há 15 anos atrás, quando eu olho minhas fotos e tudo de 15 anos atrás, as pessoas que me conheciam há 15 anos atrás, a gente troca uma ideia, nem pensar, foi uma escolha. Por isso que 2016 foi um ano muito marcante pra mim. Porque ali eu escolhi, várias vezes eu tive a oportunidade de escolher antes, mas foi naquela vez. Naquele momento. Com aquele momento, com aquelas pessoas, daquele jeito. Que eu falei, não, esse estilo de vida que eu quero ter daqui pra frente. Né? Que a gente foi uma E escolha foi bem nossa uma também. mesma época em que a gente trabalhou o nosso equilíbrio. É um negócio até interessante. A gente trabalhou o nosso equilíbrio porque foi justamente o momento em que a gente começou a ver formas externas de viver diferente e a gente precisou entender aonde que era a nossa versão. Né? Tem mais a ver com o encontro de você mesmo. Eu entender que... Eu sempre brinco que eu não trabalho... Toda vez que a gente vai falar dessas mudanças de vida e tudo mais, as pessoas sempre falam, ai, não sei, doutora, o que você acha? Então é como se eu estivesse assim num pedestal e fizesse tudo absurdamente correto, né? Só tomar água, o café não depois das 3 da tarde, é tudo, sem o celular lá. É como se fosse tudo hermeticamente Água só fechado com pH comigo. 10. Né? É um negócio engraçado que às vezes as pessoas falam comigo como se fosse tudo hermeticamente fechado, certinho, né? E eu brinco que eu optei por fazer uma medicina de vida real. E dentro da vida real ela precisa ser sustentável, né? A gente nessa época de virada de vida, a gente teve alguns amigos bastante radicais, bastante porra loucas. Então a gente teve os extremos assim. E a gente precisou entender, opa, peraí, aonde é que a gente Se faz encaixa. sentido, Ok. né? E aonde a gente consegue sustentar. Beleza, é aqui. Esse aqui dá. E aí a gente aqui dá pé. começou a traçar. Legal. Se você, então, está se sentindo morno num local onde você tem muito estímulo, né? Você tem 2 caminhos. Ou você está dentro, se encontra, e aí esse é o meu caminho, ou tá tudo bem. Procurar o seu caminho, onde realmente faz sentido. Cara, é muito louco. Onde quando você vai ser ativado. Exatamente. É muito louco a gente falar, porque quando vem essas perguntas, tipo assim, qual que é o momento que eu paro de estimular o meu cônjuge, quem dorme do meu lado? Tem um momento? Não tem um momento? Vocês querem responder essa? Essa é Ou uma você acha que pergunta? passa? Cara, eu acho... É uma pergunta, é válido. É sinistrão responder. É sinistrão. Porque o nosso posicionamento, aí vem um posicionamento Mais conservador. mais conservador, né? Engraçado. Mas nós somos bem conservadores. Super. Então, por exemplo, quando eu venho de uma família, meus pais são casados há 51 anos, os pais da Thalia são casados há 49 anos. Então a gente vem de uma família de que o casamento é uma escolha, é isso, é uma escolha. Você escolhe estar casado, é claro. Daí eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Se existe violência, qualquer tipo de violência e tal, nós não estamos falando desse caso aqui. Tudo bem, nós estamos falando de um casal em que uma pessoa está num ritmo
e a outra pessoa está num ritmo mais lento, né? Nesse caminhar, mas que não tem nada extremo ali. É muita conversa, é muito diálogo e um casamento é uma escolha. A escolha de você, cara, eu escolhi essa pessoa, então eu vou dar o meu melhor para que essa pessoa venha comigo no ritmo dela e a gente vai trabalhar, né, nisso. Vai colocar aí, a forma com que vocês vão fazer isso, estratégias tem de monte. Lá em 2011, quando o primeiro treinamento que eu fiz de desenvolvimento pessoal foi em 2011. E em 2011, quando eu cheguei, eu falei pra... A gente conversou, né, um pouquinho depois, um ano depois, eu acho. Falei, olha, eu tô indo pra um caminho, eu vou... Hã? Eu vou contar essa. Então conta essa. O Carol chegou pra mim, olhou bem firme pra mim e falou assim, olha, o esquema é o seguinte, eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal e eu vi um caminho de evolução. Eu vou seguir esse caminho e eu vou evoluir. Ou você vem junto ou você vai ficar pra trás. O que você decide? Assim, No seco. No seco. Sim. E isso, eu ainda tava na faculdade. Não, aí, filho. veio assim que ela... Até Eu ainda tava na faculdade. Tudo que eu queria era... dormia 3 horas por noite no plantão lá. Pô, eu saía Não, de já que eu dentro... saí radical, a galera que sai Eu saía de treinamento dentro sai do radical. HC 1 da manhã, 5 da manhã, eu tinha que estar de novo. E isso, tinha que ir pra casa, jantar, tomar banho, dormir e estar de volta. Né? Então, é a hora que você precisa, às vezes, nesse papo de cônjuge, precisa olhar além da figura cônjuge. Ver o indivíduo, a pessoa, né? Para poder entender que existem outros fatores que a pessoa pode estar vivendo e outros caminhos que a pessoa pode estar te guiando também. Sim. Né? Quando a Carol falou essa pra mim, eu olhei e falei, opa, É uma o oportunidade. que ela tá querendo dizer com isso? Né? Inclusive, acho que eu perguntei isso pra você. O que você tá querendo dizer com isso? É que hoje parece amoroso, né? Mas mas foi assim, não tipo, foi ó, uma o que você quer briga. dizer com isso, né? Não foi uma briga, mas foi uma discussão do tipo, pera, vamos tocar real. O problema é que não se conversa mais, né? Não se fala mais. Se bota panos quentes. Não vamos tocar nesse assunto, vamos protelar, vamos postergar, porque é um assunto Eu sempre desagradável, brinco né? que um papo de louco, né, de casal, eu sempre falo assim, chega pra pessoa que tá do teu lado, fala assim, olha pra lá. E o que você tá vendo? Tô vendo o André, umas taças bonitas ali. Ah, beleza, eu tô vendo o adoçante, o trinco da porta. É a mesma parede. Mas ela vê de uma forma e eu vejo de outra. E se a gente não conversa sobre o que você tá vendo, que desenho que você tá vendo na nuvem, se você não para brincar disso com o seu cônjuge, quanto mais pra onde a gente tá indo. É óbvio que vai ter discrepância. Discussões, né? Sim. Precisa brincar constantemente de falar sobre o óbvio. E daí poder Comunicação, né? abrir o mais profundo. Sim. E quando a gente... eu sempre costumo dizer para os nossos clientes, né, que saem de um treinamento, cara, você passou pelo treinamento, sua esposa não. Então... Vai né, devagar. porque eu não fui. Eu cheguei, esse é o caminho e esse não é, e vamos. Mas cada um tem o seu tempo. Sim. Respeitar o tempo de cada um e a posição de cada um também, né? E também porque aí a gente volta um pouquinho no que eu estava falando sobre a escolha, né? Eu admiro muito alguns casais, e graças a Deus eu caí numa família maravilhosa, assim, né? Os meus pais são pessoas incríveis. E eu acompanho a jornada deles como casal, né? Quase 40 anos aí. Eles estão 51 juntos. E dá pra perceber que existe entre eles formaram um time. E essa foi até uma percepção que a minha cunhada e o meu irmão que trouxeram. Cara, o vô e a avó são um time. Se alguém tá tirando sarro dela, brincando com ela, ele defende. Então, porque ele não vai zoar ele junto. E vice-versa. Então, se um vai, mesmo o outro não querendo ir, ele vai também. Ou ela vai também. Então, eles trouxeram esse conceito que os dois formaram um time. Quando você tem o seu esposo ou a sua esposa, vocês são um time. Então, nós nos vemos como um time. E como, assim, aqui na empresa, você não tem um time com a tua galera? Sim. E um tá pro outro e o outro tá pelo um? E todo mundo tá na mesma E direção. todo mundo tá na mesma direção, porque é a direção da empresa, o casal é exatamente a mesma coisa. Só que cada um joga um jogador em uma posição.
Então você está como CEO da sua empresa, o Eliseu está em outra parte da empresa, o Valdir está em outra parte da empresa. Cada um está jogando nesse jogo, mas vocês são um time. O mesmo acontece com o casal. Um casal é um time. E eu, graças a Deus, tenho isso, como eu já falei, dentro da minha família. Então eu olho, cara, eles são o mesmo time. Mesmo, às vezes, não querendo fazer, vai lá e faz, porque, porra, eu sou um time com essa mulher, eu sou um time com esse homem. Então, tem ali essa visão de time. É olhar para... Eu escolhi essa pessoa para passar minha vida, para ser minha testemunha de vida. Eu sou um time com ela. Eventualmente, eu vou precisar jogar em lugares que eu não domino muito, mas que eu preciso ir. E em contrapartida, a pessoa que está comigo, ela vai vir e vai jogar nisso. E a gente vai entender onde é que esse jogo vai ser. Eu dou uma dica. Insiste mais um pouquinho, a gente é legal. Exato. Porque se ela não tivesse insistido, vai fazer o treinamento, vamos junto. Eu estava num quadrado, né, finalizando a faculdade de medicina ali, num quadrado de giro constante, dormindo pouco, me alimentando mal, fazendo, enfim. Se ela não tivesse insistido do tipo, ei, tem vida aqui fora, vem pra cá, né? Vem, que tem um mundo lindo, tem coisas incríveis pra gente construir. Se ela não tivesse insistido, eu estaria lá no quadradinho ainda, né? Porque era aquela realidade que eu conseguia enxergar na época. Então hoje... E certamente tem coisas, várias, não só essa de evolução, que eu costumo sempre dizer para os nossos, quem convive com a gente, cara, ela é a cabeça. Você viu que os comentários elas são muito superiores uma coisa que evolui, transcende. De cuidado também, de olhar para... Às vezes, eu nunca vou esquecer uma vez que eu tive um cliente muito desafiador mesmo, e a gente estava caminhando na rua, nós gostamos de caminhar, e ela falou assim, cara, se você não... Olha pra ele assim, ó. Olha pra ele que ele teve um dia ruim. E ele tá te dando uma oportunidade de você ajudar ela a ter essa percepção, que eu não tenho. Porque assim, eu preciso ele mandou uma resposta ruim pra ela. Ele me deu uma cotovelada assim, e eu já ia responder com outra cotovelada. Por quê? Não, pera aí. Vamos olhar pra isso. Tira o pé do acelerador um pouco. Não, passa pra trás. Time, nós somos um time. Então, é olhar pra essa questão. Você deseja ser um time com essa pessoa que tá aí? Então, você escolheu ela, massa. E provavelmente ela não era morna antes. Um time precisa de treino, um time precisa estar junto, um time precisa de olho no olho, um time precisa... Você não faz aqui treinamento um monte com o seu time? Sim. O time precisa desse tempo de atenção, de cuidado, para que dê resultados. E o mesmo acontece. Talvez o principal resultado seja esse, né? Gasta uma energia treinando o time, nos treinamentos. Exato. Então, pra você que achou que ia receber aquela pergunta que você acha que quer escutar, não, pega tuas coisas e sai de casa, se lascou. Treine teu time. Mais perguntas, galera? Não vamos muito... Nossa, mas só mais um. Só mais um. Horas que nós agora aqui, bombou a pergunta aí, né? Bombou, mas vamos... Posso propor uma coisa? Ixi. Eu falar todas as perguntas e vocês escolherem uma pra gente encerrar? falar sobre o assunto? Fechou. Tá bem? Bora. Pode ser? Isso é Pra tipo encerrar? roleta russa. Rodando. Eu acho isso perigoso, porque a gente vai mandar uma resposta na outra, mas tudo bem. Vamos lá, ó. A primeira. Meninas, qual o primeiro passo que vocês indicariam, assim, para desenvolver inteligência emocional? A outra. A medicina integrativa tem alguma correlação com a medicina quântica ou são coisas completamente diferentes? Como não responder isso, cara? A outra é como descobrir o seu Ikigai. Nossa senhora. Depois, Eu gosto dessa também. doutora Thalita, para ter uma vida saudável é preciso buscar o equilíbrio ou aceitar o desequilíbrio? E a última opção é, Carol, que dica você daria para quem ainda não conseguiu encontrar um propósito na vida? Vamos ter que responder todas. Gostei de todas. Caraca, mano. Vai. Eu tinha que Tem que colocar num responder. potinho e fazer um cumbuca, né? Cumbuca das Ia ser o Eu cumbuca das printa tudo isso daí que eu vou querer fazer um vídeo pra Então, cada. pronto. Essas daí merecem Essa era um a vídeo minha- pra cada. Pronto. Boa. Então as meninas vão responder lá no Instagram delas depois. Pode ser? Respondemos, pode. Aham, Pode. porque Aham. vale. Maravilha. Fechou. Porque vai longe. Vai Vamos longe, falar né? de Ikigai, tem que explicar o que é Ikigai pra quem às vezes não sabe. E aí, Eu A gente abri um pode- box de pergunta, inclusive, no meu Instagram. A gente Não pode vai dar. marcar uma parte 2 também, de repente. Pode ser. já começamos com essas perguntas. Com essas perguntas parte aí. dois, né? Show. O equilíbrio existe, parte 2. A revanche. Vamos fazer assim, até em decorrência do prazo. Nossa, ali senão vai explodir as câmeras dos piazinhos aí.
Essa galera que mandou as perguntas, então, a gente, né, Claro. podem responder lá no Instagram de vocês aí? Certamente. Show de bola. Então, Certeza. galera, não vão ficar sem respostas, tá? Precisamos caminhar para o fim aqui e agora escutar a frase final pra gente... A frase é sua. O equilíbrio. nossa. O equilíbrio existe ou não existe? Um equilíbrio. A gente falou juntas, foi muito engraçado, Pois é, porque a mas é gente meu- estava falando, e durante a gente conversando sobre tal, aí a gente se olhou e falou, e o equilíbrio existe desde que existe em Movimento. movimento. O equilíbrio existe, contanto que você esteja Em em movimento. movimento. É como andar de bicicleta. Você está equilibrado desde que você continue pedalando. Que inteligente. Que inteligente, doutora. Registrem essa frase, né, agora exatamente, e principalmente a relação entre o equilíbrio e a bicicleta. Cara, pavoradamente mesmo, Ai, foi top você vê, demais. você vê? Gente, Estou isso é só no pedalando. café da manhã, se quiser Isso. bater um papo maluco desse. Os cafés da Ó, manhã eu são levo pão de produtivos. queijo, demorou. Então, não, Ótimo. pronto. Levo pão de queijo. Pode passar lá, o café é top. Show. Cara, da bicicleta foi top demais. O equilíbrio existe desde que seja em movimento. Sensacional. Faz todo sentido, realmente. É o que eu penso de vida. Não exatamente nessa linha, mas agora vocês trouxeram uma consciência muito top. Legal. E é isso. O movimento tá acontecendo, então, cara, E de vez em quando você vai parar de pedalar e vai continuar. isso. E vai continuar. Show. Isso aí. Já chegou Massa. né? Meninas, passamos aí, né? Estamos aí 1h Passamos e um pouquinho. 50 do podcast, né? Mas eu não tinha dúvidas que realmente ia ser insano, ia ser um papo de alto nível de consciência. Cara, quem pôde, né, participar disso daí, eu acho que extrair, nem que seja um pouco disso, tá top. Foi uma vez, a primeira vez que você veio no podcast, você falou justamente isso. Falou assim, cara, se a gente alcançar uma pessoa, cara, atingimos o nosso objetivo. Né? E hoje, graças a Deus, os números que o Negócio em Jogo tem alcançado, cara, a gente passou de 1 milhão de visualizações Uau. já, cara. Tá muito top. Então, Parabéns. é um projeto que não está nas nossas mãos, né? Mas sim, tem um propósito maior que é alcançar as vidas, né? Hoje eu tenho certeza que a gente fez isso, né? A gente alcançou vidas com essa consciência, né? E aquele negócio não tem como desver algumas coisas. Então você que nos escutou, nos viu hoje, lamento, mas você não vai desver. E se você está nessa situação, algumas situações se encaixou em algo, eu espero que você não durma hoje. Raciocine, pense sobre o que você está fazendo de fato para o seu time, sobre o que você está fazendo para o seu cônjuge. Será que você está entregando o seu melhor, de fato, para você extrair o resultado que você quer? Então, pense nisso. Meninas, gratidão por vocês terem aceitado esse Gratidão convite, nossa. né? Eu sei que a Gratidão agenda nossa. é bem sinistra, foi sinistra pra gente Foi. colocar as Encaixar duas aqui, aqui, né? encaixar isso daí, o Thiaguinho que eu diga, né, Thiaguinho? Uma vez foi falha minha, realmente, né? Tem uma questão, tinha uma viagem, daí eu precisei desmarcar, mas era para ser Funcionou exatamente hoje, né? As pessoas que estão nos ouvindo ao vivo eram para ser exatamente essas pessoas ali. Então, sou muito grato pela vida de vocês, realmente são pessoas que edificam muito, muito a minha vida. Já falei isso daí, falo para todo mundo. Realmente vocês são um presente de Deus na minha vida. Vocês agregam, Gratidão. vocês me evoluem como ser humano e, cara, sou muito grato a Deus ter a oportunidade de conviver com vocês e caminharmos juntos nessa jornada incrível da vida aí. Então, hoje foi uma aula, uma mentoria, mais uma, né, para mim. E eu tenho certeza que também várias pessoas foram alcançadas aí. Sejam muito bem-vindas sempre que vocês quiserem, a casa é de vocês aqui, tá bom? Muito grato. Combinado. Gratidão é nossa, foi incrível. Foi Gratidão. um prazer enorme. Um Uma beijo, honra aproveitem, não novamente. durma essa noite. Mentira, durma. Mas- Se não dormir essa noite, amanhã sempre tem Clínica Taos. Exatamente. Show de bola. Valeu. Aos nossos agradecimentos. Vamos falar novamente sobre o Café Tererê. Dia 27/2, às 8 horas da manhã. Vão, hein, Lá no gente? Carmo. Vão. Parceiraça nossa, Tere. E o O café? André manja muito, vai entregar muito. Então, se tiver oportunidade, vai lá no Café Tererê, dia 27, às 8 da manhã. Subiu a régua, hein, galera? A resposta tá aumentando aí. Arquivo 101, Tavinho. Muito obrigado, meu irmão. Gratidão mais uma vez aí por estar abraçando o nosso projeto, tá entregando o teu melhor para fazer acontecer, né? Na última live nós tivemos uma intercorrência, tivemos um desequilíbrio, né, na transmissão, mas hoje
obtemos um bom resultado aí, pegamos esse erro, transformamos em uma puta experiência, não é? Thiaguinho, tá mais tranquilo hoje daí, maninho? Você tava meio fervoroso? Tá tudo bem. Tá tudo bem, ali. Vai ficar tudo bem, né? Thiaguinho, obrigado, viu, meu irmão? Gratidão por fazer isso daqui acontecer, de fato, fazer essa roda girar, né? Acreditar, de fato, no negócio em jogo. Eu tenho certeza que, cara, tem um papel muito importante teu hoje para isso daqui estar rodando. Muito grato pela tua vida. Mais uma vez, temos aqui nossa plateia, né? Eliseu tá aqui nos prestigiando com sua presença aí, meu irmão. Gratidão também por estar aqui aquecendo, né? Eu acredito muito no calor humano e tal. Sou muito grato por você estar aqui com a gente. Grato sou eu por esse momento. Gratidão a Deus por esse momento. Show de bola. É, maninho. Tamo junto. É nóis. Valdinei, cara, obrigado por assinar o cheque. Pagar essa conta, né? Que senão eu vou nem liberar a verba, também não tem. Né? Temos aí nossos apoiadores. Mas o Valdinei realmente acredita muito nesse projeto aqui, assina o cheque, faz acontecer. Então, meu irmão, gratidão por acreditar no negócio, em jogo, né? Acreditar em mim também nessa passagem de bastão aqui. Show? Mais alguma coisa? Estou esquecendo de algo, meu irmão? Tem a Expo Colombo dia 28, né? Expo Colombo dia 28. Nossa, cara, agora estamos bonitos. Em turnê agora. Turnê 27 em Araucária, 28 em Colombo. 28 em Colombo, né? E tem mais uma coisa em março aí, tem também São Paulo, Minas Gerais, Estados Unidos. Não, Estados Unidos não. Por que não? Por que não? Por que não? Em breve, quem sabe, né? Não ainda. Exatamente, não ainda. Os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode pensar e imaginar. Muito louco, né? Meninas, como que a gente encontra vocês aí nas redes sociais? Fala pra nós. Senhora? @doutora DRA Thalita TALLITA .taus e @clínica taus. Show. Então, se você quer uma vida nova, quando o assunto é saúde, merece uma consulta com a doutora Thalita. Clínica Taus, que vai ter o melhor. Né? Falando isso, eu preciso dar uma passadinha lá para dar mais uma acelerada. Tô te aguardando. Show. Sim, otimizando saúde, transformando vidas, otimizando saúde Eu coloquei de pessoas ali. reais. Exatamente. Trabalhar com saúde, mas trabalhar com saúde e consciência de pessoas da vida real. Isso aí. Não é nada muito alucinado. Vida real. Maravilha. Você pode me encontrar no Instagram, @potencialplenooficial, ou meu perfil pessoal, @carolcosta, Costa com 2 Cs e 2 Ps. Lá a gente conversa um pouquinho sobre empreendedorismo, vida, liderança, vendas. Cara, quem não segue, as meninas aí tá perdendo, tem bastante conteúdo, elas produzem de fato muito conteúdo. Todo dia. Todo dia, ali. Isso daí realmente... Ali já tem um 0800, né? Então, se você ainda acha que é inacessível, então vai pro 0800 ali, você vai ver que tem muito conteúdo, muita coisa bacana lá. Sempre tem box de caixinha Sempre de tem caixinha de perguntas. Sempre tem caixinha de perguntas. Pra mandar todas as perguntas aí que vocês mandaram e muito mais. Show de bola. Então me segue lá, galera, no Instagram lá. Né, Thiaguinho? Tem que pedir, você falando, tem que pedir seguidor, né? Pedir seguidor para se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal Negócio em Jogo, sempre vai receber as novidades quando sair os episódios aqui das meninas e os demais episódios também. Segue o Negócio em Jogo no Instagram e segue eu também, André Castro CNT. Show? Galera, tamo junto, até o próximo episódio. Seguimos na série Casos Reais com Pessoas Reais. Tamo junto! Valeu!